Eu sempre brinco que assim, a gente tem vários combustíveis diferentes para buscar motivação, né? A raiva é excepcional, né? Dependendo da fase da vida que a gente esteja, e nesse caso específico para mim era basicamente na base da raiva mesmo, né? De aplicar tudo que eu tinha ouvido, os descasos, piadinhas, assim, eu tentei transformar isso realmente em combustível, gasolina para estudar enlouquecidamente. O que é que eu consigo garantir? É que não há, sob menor hipótese, por vias legais, de você receber grandes quantidades financeiras com pouco tempo dedicado. Perfeito. Não, isso não vai acontecer. E é o que um sofrimento inevitável de todos nós, todos vamos sofrer, indiscutivelmente. Mas quando você consegue colocar um norte, um sentido nisso, tudo fica mais fácil, incluindo residência. Perfeito. E obviamente na residência é mais difícil, porque normalmente a gente ainda não tem nossa família formada lá, mas enfim, você cuida dos seus pais, se tem algo maior, né, acima do que só o dinheiro, do que só a formação, por assim dizer, eu acredito que tudo fica mais fácil e aí a gente deixa de romantizar algo abstrato e começa de fato a entender o que é o amor de verdade e o sentido literal para tudo que a gente tem na nossa vida. Fala pessoal, Gustavo Naufal aqui. A gente está em um dia um pouco inovador pra gente, o famoso perrengue chique. A gente tinha um calendário gigantesco hoje, mas por forças do destino, estamos num cenário novo, um cenário bonito, diga-se de passagem, e a gente vai entregar um conteúdo diferenciado para vocês também. Para quem não me conhece, sou Gustavo Naufal, sou residente de oftalmologia da Escola Paulista de Medicina e sou mentor de estudos do 7º ano. Me chamo Vinícius, também sou mentor de estudos aqui do 7º ano, também sou residente de oftalmologia da Escola Paulista de Medicina. E a gente tá aqui com um cara que, diga-se de passagem, não é só o shape que é gigantesco. A carreira e o carisma desse cara também. Brunão, a gente tá aqui com o Bruno Cinedino. Primeiramente, obrigado por vir de Natal aqui bater um papo com os meninos, com o 7º Toque. Eu sei que você faz parte aí da crescente do 7º ano, a influência dos caras ajudou o Lucas, o Danilo, e eles te ajudaram, né, consequentemente. Então, brigadão mesmo por poder bater um papo aqui com a gente e trazer um pouco de informação para essa nova garotada, para essa nova geração. Eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal. Claro. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, né? Vocês são nota 1000. Eu tenho uma gratidão gigante ao 7º ano, de maneira geral, porque meu perfil no Instagram foi basicamente construído por indicações dos meninos, Lucão, Danilão, JP e Davi. É bom ver aí a nova geração mandando ver. Eu sou Bruno Cinedino, sou médico anestesista. Eu fiz a minha graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e fiz a residência de anestésio na USP São Paulo. E lá, enquanto eu estive trabalhando também como assistente, eu tirei o título superior de anestesia e concluí meu doutorado e defendi minha tese como fechamento do capítulo de São Paulo da minha vida para depois retornar à minha cidade natal, né? E hoje compartilhar aqui com vocês, conversar um pouco e desmistificar de maneira geral tanto a parte de carreira anestésica quanto também a carreira médica de maneira geral, como uma forma da gente conseguir olhar para o que realmente importa. Perfeitamente. E antes de uma coisa que a gente sempre fala, então é um prazer estar aqui, prazer estar fazendo mais um podcast para vocês, e a gente não poderia estar aqui sem o nosso grande patrocinador, que é a MedMasters. Então, o pessoal mexe com inteligência artificial, criação de conteúdo, criação de tráfego pago. Cara, se você quer ser um padrão total, se você quer explodir o seu consultório, para você que está se formando, está começando nessa vida agora, precisa dar um boom na carreira, e você também que às vezes está um pouco estagnado, não está conseguindo sair ali do... não está conseguindo dar o up no seu consultório, chama o pessoal da MedMasters, que com certeza eles podem dar a alavancagem na carreira que você precisa. Show? Isso aí, show. Vamos começar então. Brunão, primeira coisa a gente queria saber como foi, a gente gosta aqui de mostrar para os meninos, para quem acompanha a gente, não só a questão da especialidade, mas a questão do perfil de uma pessoa que obtém sucesso. A gente sabe que o sucesso, obviamente, é subjetivo, mas a gente traz pessoas aqui que a gente considera bem-sucedida para mostrar e exemplificar uma trajetória, desmistificar os passos para o pessoal ver em comum, porque cada pessoa que a gente traz, geralmente a gente consegue perceber um padrão. O cara é disciplinado, o cara tem um autofuck às vezes um pouco grande, né? Então a gente queria saber como foi primeiro a sua faculdade, de onde surgiu esse instinto da medicina, como você trilhou esse caminho, como você optou pelo anestésio. Se você puder discorrer um pouco para a gente, por favor. Claro. Então,
Em relação à parte do ensino escolar, eu particularmente fui um bom aluno e na cidade, eu sou de Natal, Rio Grande do Norte, é uma cidade pequena, e lá basicamente esses ditos bons alunos a gente seguia, ou enveredava para direito, ou eventualmente para medicina, ou engenharia. A gente tinha essas 3 principais opções. Então, medicina nunca foi meu alvo, eu nunca tive nenhum tipo de romantização em relação a isso. Eu fui realmente porque era uma tendência natural de escolha. O primeiro vestibular eu não passei na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, passei na Estadual de Pernambuco, mas optei por não ir, porque na época eu estava com 16 anos e minha mãe deu a freada, né? Meu filho, não vai sair de casa com essa idade não, para outra cidade. No ano subsequente eu fiz a prova e aí deu tudo certo. E eu entrei. A minha jornada como estudante, ela teve um ponto de inflexão importante, porque acho que quando a gente passa no vestibular de medicina, às vezes a gente fica um pouco ludibriado, né? Achando que somos especiais. Né? E isso, para mim, foi muito sintomático, porque, de fato, eu achei que eu era um ser magnânimo, que não ia precisar estudar, que basicamente era só assistir às aulas e eu ia tirar uma nota boa em determinada especialidade, em determinada cadeira, e não foi isso que aconteceu. Na verdade, eu fui apresentado aos fatos de que, na verdade, eu era uma pessoa de rendimento do normal para o abaixo do normal, né? Quase um submedíocre. E os meus 2 primeiros anos de faculdade, eu tive com tranquilidade as piores notas da turma, eram notas publicadas, né? Todas as disciplinas. Então, bioquímica, eu fiquei quarta prova, que aqui acho que o pessoal chama mais de prova final. Então, por semestre, eu ficava em média de 2 a 3 quartas provas. E eu tinha um colega de turma que brincava, dizendo que ele ficava perguntando, o meu apelido na faculdade era Playboy. Ele fazia, pô, Playboy, você acha que as provas aqui é telecena para ganhar com mais e menos pontos? Então, sempre tinha essas alopradas. De forma que isso, obviamente, mexeu muito com minha autoconfiança, com a parte psicológica. E eu comecei a ficar, inclusive, com medo. Quando chegava a época de prova, eu já ia triste, cabisbaixo. Continuava sem estudar, diga-se de passagem. E esse comportamento ele foi se caminhando até o fim do 2º ano. Quando acabou o 2º ano, eu ia fazer uma viagem, como bom playboy, eu ia fazer uma viagem com alguns amigos de turma para os Estados Unidos. Não consegui tirar o visto a tempo, e aí, já que eu tinha perdido a viagem, eu falei com outro amigo, e ele ia começar a acompanhar um cirurgião do aparelho digestivo. Eu fiz, bicho, posso ir com você? Aí ele fez, pô, vamos lá. Aí conheci esse cirurgião chamado Alexandre Borges, e comecei a acompanhá-lo todos os dias, de domingo a domingo. Se eu não estava em aula, eu estava acompanhando alguma cirurgia, passando visita pós-operatória, e eu fiz isso religiosamente todos os dias até o fim da faculdade, e aliado a isso eu comecei também a estudar todos os dias. Uma chavinha que virou, eu entendi, eu fiz um diagnóstico simples que eu era um burrão e que minha única chance de eventualmente dar certo era se eu de fato começasse a estudar com afinco e com uma regularidade minimamente aceitável, que no meu caso foi todos os dias para ter alguma chance. Perfeito. E aí eu comecei a colher bons frutos disso, não foi de imediato, óbvio, né? Então, o 3º ano ainda fiquei em muitas quartas provas, muitas piadinhas. O 4º ano já comecei a ficar em menos quartas provas, passar por média em algumas disciplinas até um pouco mais difíceis. E no internato eu cheguei já me sentindo mais confiante, eu já sabia, como eu via pacientes todos os dias. Já tinha experiência, né? Com certeza. Então, no atendimento, como eu via pessoas de fato, atendia pessoas, examinava as pessoas todos os dias, eu tinha uma noção e uma estratificação prática da medicina de uma maneira muito mais estruturada, que às vezes muitos colegas que tinham rendimentos de notas melhores. E ao final, né, do 6º ano, eu obviamente fui para as provas como um grande azarão, né? Ninguém apostaria, ninguém, absolutamente ninguém. Até que de certo é um estímulo, né? Você fala assim, sem dúvida. Vou provar para mim. É sempre maravilhoso. Eu sempre brinco que assim, a gente tem vários combustíveis diferentes para buscar motivação, né? A raiva é excepcional, né? Dependendo da fase da vida que a gente esteja, e nesse caso específico para mim era basicamente na base da raiva mesmo, né? De aplicar tudo que eu tinha ouvido, os descasos, piadinhas, assim, eu tentei transformar isso realmente em combustível, gasolina para estudar
enlouquecidamente. Na época eu fiz essa primeira prova do fim do sexto ano, eu fiz para cirurgia geral. Passei na USP, Santa Casa, Unifesp, IANSP, SUS São Paulo. Fiz a festa, assim, PSU Minas. Foram 10 provas, 10 aprovações. Sem piedade, bicho. Aí não teve mais piadinha. Não, aí não... Depois disso aí... E eu optei por ir para Santa Casa, mas na Santa Casa, nesse período, né, no 5º ano, eu fui diagnosticado com diabetes tipo 1, né, que me acompanha até hoje. Eu tive a forma autoimune do adulto, a LADA. Caramba. Então, sou diabético tipo 1 há 16 anos e, por conta disso, fiz algumas adaptações que, na época, eu ainda achava que, para o estilo de vida que eu queria, atividade física regular, me alimentar com uma periodicidade com maior previsibilidade, eu achava que ia realmente ficar mais tranquilo, só que, com a rotina da residência da Santa Casa, eu voluntariamente não quis abrir mão dessas questões e optei por sair, né? Saí pela porta da frente, conversei com todos os chefes, eles corretamente disseram que a residência não tem que se adaptar ao residente, é o inverso que tem que acontecer, e eu concordo com isso, né? Para mim, obviamente, na época, foi uma situação muito triste, mas eu concordo que era o correto a se fazer, eu não posso ficar tendo benefícios em detrimento dos outros colegas. E voltei para Natal, após aí alguns meses de cirurgia geral na Santa Casa de São Paulo. E quando voltei para Natal, de forma muito semelhante à minha escolha para medicina, eu sentei com um anestesista que trabalhava com esse cirurgião que eu já acompanhava, e chamado Valfredo Seabra. Eu falei, doutor Valfredo, aconteceu isso? Ele fez, bicho, você tem um bom perfil para ser anestesista, você gosta de ser cirúrgico, gosta de procedimento, vai ser uma área que você vai ter um pouco mais de domínio, de controle do seu tempo. Tem contato com a cirurgia também, né? Vai ter contato direto com cirurgia diariamente. E de maneira geral, eu também, e novamente, com zero romantização, ponderei rapidamente isso, vi que me enquadrava, já não tinha muito tempo a perder, porque a prova do fim do ano já estava chegando. E aí optei por fazer anestésio por conta disso. Uma conversa simples de café de 10 minutos. E optei por fazer anestésio por isso. Provas no fim do ano, USP, Santa Casa, Unifesp, IANSP, SUS São Paulo. Todas novamente preenchidas. Passei de novo em todas as provas. E aí fui para a USP dessa vez. E aí o resto é história. Aí, o resto é história. Comecei na residência e foi tudo, graças a Deus, muito tranquilo. Mas de lição que eu vejo, muitos colegas perguntam, né, em relação a essa parte de escolha de especialidade, é que eu acho que quanto menos a gente romantizar, e de fato foi muito na linha que os próprios meninos do 7º ano falam, e eu copio hoje muito essas questões de tolerar os pontos negativos, eu acredito que é a maneira de fato mais sóbria de se escolher a especialidade. As pessoas tendem a romantizar muito a medicina. Demais, cara. Eu também vou da vertente que eu não romantizo quase nada, né? Para mim, o oftalmo foi muito claro desde o meu 2º ano da faculdade. Flertei com outras especialidades, mas para mim foi muito racional. Para mim fazer realmente sentido. E eu vejo muitas caixinhas do 7º ano, as pessoas às vezes romantizando muito, né? Eu caí né? numa dessa, né? Eu caí, entre aspas, caí numa dessa, né? Você romantiza muitas coisas, né? Não, eu acabei, eu nem comentei contigo, Bruno, eu entrei em neurocirurgia no IANSP, fui prestar e tudo mais, assim, tinha noção do que era a rotina de neurocirurgia de qualquer instituição, e aqui em São Paulo principalmente pela do IANSP e pela da USP São Paulo, que são as residências mais puxadas, e eu botava na minha cabeça, é difícil, mas eu consigo, é difícil, mas eu consigo, é difícil, mas eu consigo. Eu falei, cara, quando eu entrei, eu falei, porra, não é o que eu quero, entendeu? Justo. Eu não quero perder o tanto que eu vou perder. É o que eu falei pra você antes da gente conversar aqui. Cara, eu gosto muito de ter meu horário, eu gosto muito de fazer esporte, eu gosto muito de estar com a minha família, eu gosto muito de ter meu tempo. Então, apesar de eu me considerar um cara sociável, cara, eu gosto muito de ficar sozinho. Então, eu vi que na residência, cara, você não vai ter esse tempo. Obviamente que na fase que a gente tá agora, principalmente eu e o Gustavo, é uma fase de você se doar mais. Não dá pra você ser uma pétala e falar, não gosto, não vou fazer. Não. Tudo bem, você vai ter que se doar, mas você tem que ver se o quanto você tá se doando vai fazer sentido pra você no final. Perfeito. E eu olhava e falava, cara, tipo assim, vou estar numa especialidade, tudo bem, eu vou ter que me doar muito pra algo que eu me questionava quando eu entrei, eu comecei a me questionar se eu realmente gostava. Eu falei, cara, tô com muita dúvida, não é isso, eu não vou seguir. E tem uma manta, né, que se você tem 1% de dúvida, você não vai seguir neurocirurgia.
você tem que ter absoluta certeza e única certeza que é aquilo que você quer fazer. Exato. E aí, acabei largando e tudo mais, fiquei meio que naquele limbo, assim, o que eu vou fazer, não sei o que eu vou fazer, não sei o que eu vou fazer. Já tinha pensado em ortopedia, mas, assim, tinha acompanhado um ortopedista e achei a rotina, assim, péssima, sabe? Você ficar de E a residência também é muito A residência puxada. também é puxada. Não tinha curtido a rotina, né? Eram cirurgias, assim, que não me brilhavam os olhos, no final das contas. E aí eu comecei a pensar, cara, tinha um amigo meu que faz oftalmologia, nosso R3 agora, inclusive, e eu conversei muito com ele. Ele falou, cara, eu acho que eu queria muito operar, né? Tu quer cirurgia, então você quer estar no centro cirúrgico. Aqui no oftalmo não faltam cirurgias, então você tem muita carga cirúrgica, você consegue operar 20 pessoas num dia se você quiser. Então você tem muitas cirurgias, você pode trabalhar tanto como clínico, se você quiser, você pode trabalhar no consultório. Você não tem ali aquela pressão de enfermaria, de ter que sair de madrugada, nem nada do tipo, que eu acho que encaixa muito pelo que tu quer, de ser alguém que vai ter uma rotina um pouco mais controlada. E, cara, pensa bem e tudo mais. Eu comecei a pensar. Conversei com um cara que era oftalmologista na minha antiga academia, que inclusive ele fez uma coisa parecida, entrou em cirurgia geral e saiu pela mesma situação. E aí eu falei, cara, parei de romantizar, né? Parei de pensar, pô, o que eu amo, o que eu quero fazer? O que encaixa mais na minha rotina, o que eu acho que eu vou gostar e o que eu acho que vai se encaixar comigo. Aí foi oftalmologia e, cara, não podia ter trocado, não podia ter feito uma troca melhor na minha vida. Peraí. Brunão, eu não sei se você concorda com o ponto que eu vou trazer, mas eu acho que às vezes a romantização ela é um pouco de uma fonte de sofrimento. Porque assim, cara, é difícil você amar 100% algo, né? Sim. Se você vem com essa mentalidade e você, por exemplo, puxa, eu amo oftalmologia, você chega lá na oftalmologia e você vê que você não ama várias coisas, isso gera uma dúvida, gera uma fonte de sofrimento. Uma ansiedade. Então, eu, por exemplo, quando me formei médico, fui dar um plantão no pronto-socorro, eu falei, cara, será que eu realmente quero ser médico? Porque, tipo assim, é insalubre você achar que você vai amar um pronto-socorro de clínica médica. Então, eu acho que a romantização dessa galera é uma fonte de sofrimento porque eu vivi um pouco isso. O que você acha? Não, eu estou de pleno acordo, né? Eu acompanho as caixinhas de vocês e eu vejo um comportamento muito repetitivo, né? Que é aquela coisa, não uma parte específica buscando financeiro. Sim. E Quanto eu vou ganhar com tal especialidade. E Exato. o segundo ponto, como se fosse tabelado, né? Como se, fiz oftalmo, 30 mil reais por mês. Fiz ortop, 60 mil reais Exato. por mês. Eu acho que o primeiro ponto é entender que o médico ele é um profissional autônomo. Você tem alguns concursos onde você, de fato, terá um salário, mas, de maneira geral, como profissionais autônomos, você ganha aquilo que você faz. Se você ganha por regime de plantão, número de plantões vezes o valor do plantão. Simples assim. Se você faz cirurgias, número de cirurgias vezes os procedimentos, consultas médicas, idem. E assim vai. Então, somos profissionais autônomos. Então, essa ideia do quanto a especialidade ganha é um caminho errado, porque não existe resposta para isso. Você pode dar até a média, mas mesmo assim, como somos autônomos, é impossível garantir que você estará nessa média, acima ou abaixo. Vai depender único e exclusivamente de você. E o segundo ponto, que eu acho que vai bem nessa linha que o Naufal falou, que é a dita qualidade de vida. Essa pergunta, quando vem, normalmente, assim, eu tenho E sempre é neurocirurgia, cirurgia geral. Poxa, assim, veja, a qualidade de vida é algo subjetivo. Existem pessoas workaholics que gostam de trabalhar 90 horas por semana e se sentem plenamente satisfeitas assim. A gente tem grandes pessoas dentro do próprio HC, e eu falo isso obviamente com todo respeito, professora Ludmila Rajá, professora Filomena Galas, que elas trabalham demais. Sábado, 8 da noite, ela está passando visita beira-leito lá com os residentes. E elas são visivelmente satisfeitas com essa escolha. Sim. Então, assim, qualidade de vida para elas não vai ser a mesma coisa do que é para mim, do que é para os meninos. Então, a primeira coisa que você tem que entender é destrinche o que é qualidade de vida. O que é que eu consigo garantir? É que não há, sob menor hipótese, por vias legais, de você receber grandes quantidades financeiras com pouco tempo dedicado. Perfeito. Não, isso não vai acontecer. E é o que o pessoal quer. Exato. E eu vejo que... Bom adendo sobre vias legais. Não, exato. Isso é importante. Mas veja, eu vejo que a especialidade da vez já foi dermato, já foi psiquiatria, já foi anestésio, já foi rádio. Acho que a especialidade da vez, eu acho que vocês têm uma grande participação nisso, é oftalmo. A oftalmo. E o pessoal começa de novo a fazer assim, mas quanto que um oftalmo ganha? Mas e se eu não tiver dinheiro porque a clínica de oftalmo é alta? Então, vocês é uma dificuldade de se inserir na realidade vigente.
A qualidade de vida, ela depende de, primeira coisa, uma estruturação do que você quer para a sua vida. E essa é a parte boa de ser adulto. É que quem determina isso são vocês. O que é que eu considero importante para a minha qualidade de vida? Eu estar presente no crescimento dos meus filhos, eu dar assistência à minha esposa, puxar meu ferro, pesado, muito pesado. E dá para perceber. E trabalhar de uma maneira que, havendo a demanda, eu consiga supri-la. Por conta disso, até comentei com os meninos mais cedo, eu optei por não ficar dando plantão, para eu não ficar tantas horas longe da minha família, mas eu fico, então, muito à mercê de demandas de última hora. É o preço que eu pago. Eu, por exemplo, vou jantar com a minha esposa. Ô, Brunão, vai ter um reop de um paciente. Meu amor, não vou conseguir ir, vou direto para a reop e a gente aborta o eventual jantar, esse eventual compromisso. Mas para a diagramação que eu pensei de qualidade de vida, isso foi fundamental. E essa romantização, então, né, só fechando a linha de raciocínio, é o quê? É esperar que vocês consigam ter um trabalho CLT, 8 às 12, para de 12 às 2 aqui para o almocinho, a sexta. Não vai ter risco volta, nenhum? Ninguém vai me ligar. De 2 às 5, porque, ninguém é de Deus, e na sexta-feira, se for possível, a gente faz só meio período. Vocês podem, como médicos, montar a agenda de vocês dessa maneira. Tenho certeza que dá, mas não esperem grandes ganhos no fim do mês. E tá tudo certo. Vivam abaixo desse valor, não se tornem cosplays de rico, né? Os cosplays de rico, e vocês vão ter uma vida com qualidade de vida, com organização, sem nenhum problema. Agora, tem que ajustar essas expectativas. E essa romantização também, de que não vai encontrar nada que lhe desagrade em qualquer especialidade, isso também é errado. E aí eu acredito que as redes sociais, elas têm uma parte... uma culpa feroz, né? Nisso. Porque muitos influenciadores de especialidade, eles vendem assim, como eu amo, olha, mais um dia, e ainda chamam isso aqui de trabalho, e aí, não, meu filho, é trabalho mesmo, e que bom que é trabalho. E não sei se você sabe a origem da palavra trabalho? Manda. Chama tripalho, que vem de sofrimento. Trabalho é árduo, velho. Trabalho é difícil. Dói pra você trabalhar. Então, velho, você sempre vai pagar um preço pelas suas escolhas. Eu falo isso pros meus alunos, entendeu? Esse negócio de sofrimento, tem aquela figurinha de trabalhar antes de morrer. Tem essa figurinha. Ou trabalhe com algo que você gosta, que você nunca mais vai gostar de nada. Exato. Nunca mais você vai cara, nada. É uma fonte de sofrimento mesmo, porque, cara, é árduo. E eu sempre falo, você sempre vai pagar o preço pelas suas escolhas e você tem que se responsabilizar pelas consequências das suas escolhas. Perfeito. Então, foi o que você falou, se você quer ter uma qualidade de vida e trabalhar pouco, a consequência você não vai ganhar 100 mil. Você vai ter que o quê? Lidar com a consequência dos seus atos. Sim. Entendeu? Sim. Então, essa romantização, para mim o Instagram é a principal fonte de sofrimento, porque no seu feed você só olha aquilo que você não tem. Sim. E quem você quer se tornar. Sim. Então, cara, você começa a se questionar muitas coisas. E a gente aqui no Sétimo Toque, a ideia é justamente essa. Sim. É trazer o cara que está no 5º ano, é trazer o cara que está na residência para a realidade do médico. Justo. Porque a nossa escolha é uma escolha difícil. A nossa profissão é uma profissão que demanda muito do seu tempo. Como o Vini falou antes, a gente está na hora de plantar, cara. A gente está na hora de se doar. Não tem tempo. Você agora tem a opção de ter tempo, depois de muito tempo de ralação, mas a gente está se doando e está pagando um preço por isso, né? Quantas vezes eu vejo minha família? Muito poucas vezes. O Vini mora em Belém, a família dele. Quantas vezes ele vai lá? Poucas vezes. Então o pessoal às vezes quer ter tudo na palma da mão e você tem que abrir mão de algumas coisas, né? E as pessoas têm dificuldade de aceitar isso. E só complementando também eu tinha mencionado como combustível, né? A raiva foi meu combustível, assim, por muito tempo, inclusive na própria residência. Não por conta de nenhum comentário dos colegas, que quando a gente entra na residência é legal, porque entra num clima muito mais amistoso, né? Mas na medida em que eu conheci minha esposa, isso mudou dentro da minha vida, né? Que ao invés de romantizar a profissão, eu dedico o meu amor, de fato, à minha família. Perfeito. Então, tudo que eu faço, essa parte do sofrimento, que muitas vezes não é fácil, né? De sequência de cirurgia que terminou 3 da manhã, dia seguinte, 6 horas, já tem outra cirurgia. Quando isso acontece, é por eles, né? Então, tem um episódio do Simpson, né? Que o Homer, ele é obrigado, ele tinha conseguido se organizar para sair do emprego na usina nuclear, e aí a Marge engravida da Maggie, da bebezinha, né? E aí, por conta disso, a demanda financeira aumenta e ele tem que voltar para a usina. E o Sr. Burns, ele coloca assim, você vai ficar preso aqui para sempre.
e no episódio ele pega a mensagem que ele deixa e ele faça isso por ela, pela filha, né, pela Meg. Então, e é algo que naturalmente eu aplico diariamente na minha vida, porque o sentido maior das coisas definitivamente não está no dinheiro. Então, quando você tem esse norte, uma família estável, que você está construindo e botando sua dedicação, o sentido dá cor mesmo, assim, dá sentido à busca pelo trabalho, dá sentido ao próprio sofrimento, que no final das contas, que é o que Viktor Frankl finda propondo lá no livro Em Busca de Sentido, que é o que ele coloca, quando o sofrimento inevitável de todos nós, todos vamos sofrer, indiscutivelmente. Mas quando você consegue colocar um norte, um sentido nisso, tudo fica mais fácil, incluindo residência. Perfeito. E obviamente na residência é mais difícil, porque normalmente a gente ainda não tem nossa família formada lá, mas enfim, você cuida dos seus pais, se tem algo maior, né, acima do que só o dinheiro, do que só a formação, por assim dizer, eu acredito que tudo fica mais fácil e aí a gente deixa de romantizar algo abstrato e começa de fato a entender o que é o amor de verdade e o sentido literal para tudo que a gente tem na nossa vida. E, cara, uma coisa que eu acredito muito, para mim tem uma vertente muito religiosa também dentro disso, mas a vida do homem, da mulher, de qualquer pessoa, ela tem que ser uma vida de abstinência e de sofrimento. Porque, cara, faz parte do seu amadurecimento. Quando você é criança, você só quer fazer coisas que lhe agradem, que é normal de uma criança. A criança não tem amadurecimento, a criança acabou de nascer e para ela não tem um entendimento pleno do que significa o sofrimento. Mas, cara, quando você para avaliar, e isso olhando na minha ótica de ser algo religioso, Jesus foi uma pessoa que abdicou muito. Então, se na teoria isso, obviamente, para quem faz sentido, você ser espelho daquele que foi um ser humano perfeito, você precisa ter abdicação. Você precisa abdicar, às vezes, de um momento de festa, que, enfim. Você precisa abdicar, às vezes, de um momento que você não queria estar no trabalho, mas você precisa estar ali, muito pelo que você falou, Bruno, às vezes eu não quero estar no trabalho, mas eu preciso estar no trabalho porque, eu tenho um filho em casa, tenho uma esposa em casa, ou para si mesmo. Enfim, quero ter uma vida mais confortável, entendeu? Então, quando a gente para avaliar o ser humano em si, geralmente aquele ser humano que sofre muito pouco, ele tem uma percepção de realidade muito diferente daquilo que é a vida. Então, aquele cara que sempre teve dinheiro, aquela menina que sempre teve dinheiro, que nunca teve nenhum sofrimento, cara, você encontra algumas ideias e alguns ideais muito fora da realidade que grande parte das pessoas vive. Então você meio que vai criando sempre aquela mentalidade de criança, cara. A pessoa não amadurece. Então para ela sempre não quero fazer, não vou fazer. Isso aqui é muito difícil, não vou seguir. E, cara, hoje em dia, com a dificuldade que a gente tem, tá numa residência, uma residência que não permite que você seja ruim, não deixa você ser ruim, tá trabalhando aqui no 7º ano, que é um negócio que, cara, suga bastante tempo da gente também. E, cara, se a gente fosse pra avaliar, sábado, por exemplo, se a gente não tivesse aqui, eu já tá em casa, dormindo, sem fazer, ou tava de ressaca, alguma coisa do tipo. E, cara, não é assim que funciona, entendeu? A gente suporta porque a gente tem um sentido nisso, né? Senão não teria como suportar. Mês, cara, todo mês eu vou olhar meu final de semana e falo, cara, eu não tenho final de semana livre, pô. Não, e é isso. Eu vou estar aqui hoje, amanhã eu tô de plantão, aí semana que vem a gente vai gravar de novo, aí eu vou ter plantão também. Aí daqui a 2 semanas eu vou estar de plantão todo final de semana, então... É isso. Cara, mas é aquele negócio, eu vou reclamar disso? Foi uma escolha que, alguns meses atrás, eu que fiz o X em oftalmologia. Sim. Eu que virei pro Lucas e falei, não, cara, eu vou trabalhar contigo. Agora, ficar sempre se martirizando e falando, porque tá cansado, porque tá não sei o quê, cara. Às vezes eu pego nisso ainda, eu ainda reclamo bastante. Essa parte da Mas é porque você, mais a sua reclamação, cara, ela é mais uma reclamação ao vento, tá ligado? Não é uma reclamação que você, quer reclamar com o objetivo de dar pra trás. Não. É diferente. Entendeu? É mais uma reclamação, eu preciso soltar isso. É uma forma que eu preciso, tirar de mim, puta, cara, porque eu sempre falo, tô cansado. Porque, dá pra perceber que vocês são pessoas mais extrovertidas. Então, o extrovertido, de maneira geral, né, seja colérico, sanguíneo, o cara que tem temperamento mais quente, ele fala mesmo, mas não quer dizer que ele vou jogar tudo pra cima aqui. Não. Se lasque tudo isso aqui. Às vezes o cara fala muito, mas, não fala muito, fica mais lá na dele, faz um trabalho meia boca, sabe? Não vai seguindo bacana, e teve uma hora que você percebe que a pessoa vai saindo. Mas é isso, acho que a gente trouxe um assunto profundo aí pra meninada, pra eles
refletirem sobre isso, porque assim... E eu acho que essa geração também, cara, tem muito isso, entendeu? Eu acho que é uma geração que tem muita coisa na mão. Foi o exemplo que eu tava dando ali, né? A questão é que a gente tem que trazer consciência para isso, porque se na terapia, né, meu primeiro terapeuta, ele falou assim, você só consegue arrumar aquilo que você traz para a luz. Então, se você às vezes nem sabe o que está no escuro, como você vai trazer para a luz? E a ideia para passar para a garotada é exatamente essa. Deles ouvirem isso, olharem internamente dentro deles e começarem a buscar esse sentido, né? Então, eu não vejo nenhum lugar de medicina falando sobre isso. Eu acho que nós somos o único canal, o Sétimo Talk, que aborda essa questão da vulnerabilidade. A gente teve um puto episódio com o Yuri Bandeira, o doutor neurocirurgião, que a gente falou muito sobre vulnerabilidade. E é importante, né? Porque às vezes as pessoas tendem a olhar pra gente, pra você, pra todo mundo, como vocês já atingiram um certo sucesso e eles só conseguem avaliar pontualmente isso. Eles não conseguem avaliar a trajetória, o quanto teve de sofrimento, de dúvida, né, de diminuição de autoestima, de diminuição de confiança, igual você falou. Poxa, a gente tá falando de um cara que passou 20 vezes nas principais provas e tinha um problema de autoconfiança no começo da faculdade. Então você nunca foi sempre gênio, né? Você teve que se desenvolver para chegar nesse ponto. E é isso que a gente tenta trazer aqui. Não, e ao contrário, na verdade, eu acho que para mim a grande lição foi justamente perceber que eu não sou. Eu entrei na faculdade achando que eu era realmente, eu tenho uma inteligência acima da média, eu passei em medicina. Eram 90 vagas no estado inteiro e eu estava lá no primeiro semestre. E não é isso, né? Então, que é uma base de humildade, sim, e que é o pontapé inicial, né? O cara que eventualmente começa na soberba, a queda é inevitável. Gigante. É inevitável. E quanto mais tempo passa até isso acontecer, pior. A minha foi ainda tranquila, né? Foi durante o curso. Se eventualmente eu tivesse fechado os olhos e insistido nisso, eu teria, como eu tinha mencionado, né? Hoje, para você se formar em medicina, basta você entrar, difícil, a não ser que você desista. Nossa, eu não conheço ninguém que reprovou. Né? Você até, assim, eu até conheço o cara que reprovou, atrasou um pouco a formação, mas o cara efetivamente se formou. Sim, sim. Então, demorou uns 8, 9 anos. Mas se forma. E esse é o grande ponto. Porque essa parte dessa formação, eu acredito que ela até deve vir antes até do que os próprios hard skills, a formação técnica em si. É você realmente abrir os olhos para a realidade. Olha, você não é uma pessoa especial, você é uma pessoa que tem uma inteligência mediana e você vai precisar, por esforço próprio, se construir, né? É você realmente se lapidar e ir se moldando mediante seu esforço, mediante sua dedicação. E essa busca específica por isso, né, é uma parte positiva que eu vejo do sétimo ano, que é o de ser o padrão total. Sim. Essa que é um termo, que é uma alcunha maravilhosa, porque ela reúne de forma muito simples todos esses comemorativos, né? E numa linha mais profunda, eu imagino que todos nós findaremos chegando nessa mesma conclusão, que vai ser na parte da busca de religião para alicerçar toda essa base da busca do sentido para o que a gente faz. Porque eu tenho certeza que vocês vão ganhar muito dinheiro, vão ser muito bem-sucedidos, eu não tenho dúvida disso. Mas vocês também vão ver que só o dinheiro no fim do mês não é suficiente para garantir estabilidade familiar, estabilidade emocional da própria pessoa e felicidade em última instância. A felicidade está justamente em alinhar o que você faz para o fim maior. Que aí de fato que a gente abre um leque. Mas que eu julgo que o melhor seria que a gente entendesse que a busca é de quê? Construir uma família forte, organizada, estável, sem falhas, né? sem avarias. E a busca, efetivamente, e aí aqui eu deixo o parênteses para não entrar muito, apesar de eu adorar essa parte, né? Mas a busca da santificação, busca de santidade, é a busca, de fato, de uma construção à imagem de Jesus, como o Vini já tinha falado há pouco. Essa é a missão maior. Pelo menos dentro do meu entendimento, é o que eu fico falando mais lá no meu perfil, né? Como eu fico trazendo de maneira mais rotineira essas questões alinhadas ao catolicismo, eu não posso deixar naturalmente de ficar dando testemunho, né? Porque quando você entende o impacto desses sofrimentos
diários que a gente tem e percebe que há uma justificativa legítima, plausível, estruturada, bem explicada, quando a gente pega Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, isso tudo está explicado, isso fica muito sossegado para a gente abraçar esse sofrimento que finda isso nos atingindo no dia a dia e a gente conseguir, apesar disso, seguir em frente, né, e conduzir as pessoas que dependem da gente sem maiores problemas, que não deixa de ser um grande desafio, diga-se de passagem. Com certeza. Cara, eu não vou lembrar se é Schopenhauer que fala, mas ele tem uma frase que meio que a vida do ser humano, quando ele ainda não encontrou uma felicidade plena, é sempre um ciclo de uma ansiedade de possuir e o tédio a ansiedade de possuir e a ânsia de ter. O tédio de ter. Desculpa. A ânsia de possuir e o tédio de ter. E aí, cara, chega num momento que às vezes a gente pensa, pô, será que eu vou ficar muito feliz quando eu estiver ganhando 50 mil, estiver com carro, estiver viajando e não sei o quê? Cara, pode ser que seja. Pode ser que uma hora você chegue e, cara, a estabilidade financeira, você tá tranquilo consigo mesmo. Obviamente que a gente não vai ser hipócrita de falar que dinheiro não é importante. Claro que é. Com certeza. É bom você ter, tipo, cara, você não ficar preocupado com conta. Pô, o seu filho pedir alguma coisa, pai, quer um brinquedo, você ter a possibilidade de pagar. Sua mãe virar, pô, tô precisando de tal coisa, às vezes tô precisando de um tratamento, alguma coisa do tipo. Você não se preocupar em ter isso. O dinheiro, eu acho que ele garante um alívio. Sim. Conforto, segurança. Exato. Ele não vai ser o motivo da felicidade. A sua felicidade não vai estar num carro, a sua felicidade não vai estar numa viagem, a sua felicidade não vai estar em você olhar para sua conta bancária e ter não sei quantos zeros lá. A felicidade vai ser muito variável, como você falou. Você comentou pra gente que quando você era residente você tinha um gasto de 3.600. Hoje seu gasto não aumentou muito, considerando que você tem 2 filhos. Então, é aquele negócio, cara. E tem gente podre de rico, que tem não sei quantos milhões, bilhões, e o cara é puto infeliz. Quantas notícias a gente não vê que olha assim, um cara famoso e tudo mais, tem fama, é conhecido por todo mundo, tem muito dinheiro, e às vezes o cara sofre de uma puta depressão e acaba às vezes cometendo suicídio. Com certeza. Então, é aquilo que a gente sempre fala, cara. Você tem que identificar a sua felicidade. Aí varia muito do que a gente está falando aqui no podcast. Felicidade tem 3 conceitos de felicidade totalmente diferentes aqui. Mas, querendo ou não, a sua especialidade ela precisa estar dentro disso, né? Para resumir para o pessoal, eu acho que assim, quando algum aluno da faculdade vem conversar comigo, né, o que eu foco na faculdade? Foque-se em conhecer, em se autodesenvolver. Porque aí você consegue fazer uma decisão consciente, porque imagina você levar uma vida com um pensamento e você com 35 anos, depois de formado, você descobre que não era aquilo. Né? O grau de frustração e de perda de tempo, né? É muito triste. Então, acho que resumindo profundamente o que a gente falou para a garotada, foquem em se autoconhecer, em se desenvolver, pegar aquele seu ponto que você tem dificuldade, dá medo, mas vai lá. Tem dificuldade de falar em público? Cara, treina, dá a cara a tapa. É difícil, não é fácil. Todos nós tivemos dificuldades. Eu era um cara introvertido, não conseguia conversar, pra você ter ideia. Tinha medo. Cara, hoje eu sou a pessoa que mais fala na sala, entendeu? E é legal você batalhar e vencer os seus próprios desafios. Então, para a garotada que fica, acho que essa é uma lição muito grande para chegar nessas conclusões que a gente está conversando. E mudando um pouco de assunto, vamos falar da anestésio do HC? Vamos lá. A gente queria saber como foi o seu processo da residência, como foram esses 3 anos, como foi sua formação, e só para mostrar um pouco pro pessoal como que é dentro do serviço de excelência. Um pouco do início, Bruno, que eu acho que muita gente que segue a gente é muita gente do Nordeste também. Tá. E como foi para você essa transição de, querendo ou não, vir de uma região mais marginalizada, que era Natal, mudando para São Paulo, que muita gente vê como o ápice do Brasil, aqui é o foco e tudo mais. Como foi para você sair de uma região que era vista como inferior, entre muitas aspas, e se mudar para São Paulo, se adaptar com a nova rotina, tá vindo de um serviço diferente, não conhece praticamente ninguém, né? Tá. Então, como é que foi toda essa transição? Bom, então, o primeiro ponto é tirar as aspas, né? Natal é uma cidade inferior em relação a São Paulo. Às vezes a gente fica muito com esse receio, né? De, porra, vou ofender. Não. É uma retratação direta dos fatos. A gente tem um gap de estrutura de pelo menos 20 anos entre os melhores locais de São Paulo, pelo menos 20 anos, para os bons locais que a gente tem
em Natal e eu tenho certeza que nas outras cidades ao redor. Por isso, o primeiro ponto é em relação a por que vir para São Paulo? Porque aqui tem os melhores serviços. É por isso. Aqui em São Paulo, a gente também não vai ser hipócrita, porque aqui existem bons serviços, existem serviços medianos, existem serviços ruins. É uma cidade gigantesca, uma megalópole, e naturalmente que a gente vai encontrar do melhor ao pior aqui. A busca especificamente para anestésio no HC era porque o HC era conhecida, era uma residência que era tido como o melhor serviço de anestésio da América Latina, que eu de fato comprovei, indiscutivelmente, doa quem doer, eu sei que aí entra às vezes um pouco de rixa, tem o pessoal da Unifesp aí, né? Não, mas brincadeiras à parte, assim, é um serviço muito grande. E a primeira coisa também, isso no perfil do Instagram, o pessoal pergunta muito, né? Que a leitura que eu faço quando eles fazem essa pergunta é a seguinte: eu estou com medo de tomar uma porrada e reprovar em provas dos grandes centros. Não seria melhor, pensando no mercado, eu ficar aqui em casa, fazer aqui na minha cidade, que eu já vou me inserindo? A resposta é não. Perfeito. Por quê? Porque você precisa, não tem como, se você fica na sua jurisdição, você vai necessariamente perder de conhecer, de se expor à estrutura com tecnologia, conhecimento, ritmo de trabalho, rotina de trabalho, novas cirurgias, que só estão nesses locais que são as pontas, são os locais de ponta do país. Então, eu recomendo fortemente para todas as pessoas fazerem provas nos grandes centros, Perfeito. Não necessariamente São Paulo, mas Belo Horizonte. Existem outros grandes centros que não estão em São Paulo, claro. Obviamente. Mas é fundamental sair e sair do conforto, cara. Pô, sai da casa dos seus pais. Você tem um crescimento muito grande. Já deu. Vai amadurecer, vai ter experiência, vai ter problema. Sai de casa e vá para um bom lugar. Então, quando me perguntam, pô, Brunão, fico em casa para fazer? Não. Vá para o melhor local que você conseguir passar. Ponto. Se o melhor local tiver sido na sua casa, ou eventualmente alguma circunstância específica familiar demande que você não possa sair, você é casado e tem 3 filhos, então, naturalmente, numa situação como essa, a gente não vai ser... hipócrita de falar, não vai de qualquer jeito. E leniente com as obrigações maiores. É individualizado de acordo com a vida da pessoa, não tem como. Mas, então, quando eu cheguei no HC, um serviço, uma malha hospitalar, complexo hospitalar muito grande, eu fui muito bem recebido por todos, tanto o pessoal da minha turma, preceptores. Isso foi muito tranquilo. Eu sei que eventualmente surge uma ou outra pessoa que fala preconceito disso, coisa para ser nordestino. Zero. Eu sempre, enquanto residente, minha preocupação era, de fato, me dedicar ao serviço, era dar o gás. Então, eu chegava cedo, 6 horas estava em sala, no R1, ficava estudando até o assistente chegar, sabia o caso, passava o caso, obedecia à hierarquia. Então, o assistente falou para fazer X, eu fazia X. Podia eventualmente perguntar por que X, por que não Y, mas não era aquele tom desafiador, provocador. O intuito era, de fato, buscando mais a conciliação. E se eu, eventualmente, na medida que a residência foi passando, se eu não concordava com determinada conduta, eu tomava a conduta e aproveitava para ver o resultado daquelas ações que foram tomadas no intra-op. Acompanhava o paciente no pós-op, via como o paciente tinha ficado, se usou muito resgate, medicação. Então, mesmo as situações ditas não ideais, na residência, nesse ambiente de escola, era muito positivo porque eu tive chance de ver muitas técnicas diferentes. E a residência do HC é uma residência que você tem dentro todas as clínicas cirúrgicas, todos os tipos de cirurgia. Você tem um instituto só de cirurgia cardíaca, adulta, pediátrica, você tem um instituto só de cirurgia oncológica, um instituto só de cirurgia pediátrica, um instituto para a realização de exames radiológicos, um instituto apenas para ortopedia, um instituto apenas para cirurgias neurocirúrgicas, que é o IPQ, e o Instituto Central, que comporta aí as outras clínicas maiores, oftalmo, otorrino, aparelho digestivo. Deve ser sinistro anestesia lá mesmo. É brutal. Só um centro cirúrgico, só o centro cirúrgico do complexo do Instituto Central do HC tem 34 salas. Nossa. Pegando os hospitais privados de Natal, só esse centro cirúrgico já tem mais salas do que os Vocês eram quantos, privados, mais ou menos, né? Éramos 30. 30? 30 Para dar residentes. conta de 34 salas. Fora os outros institutos, né? Porque o ICES Era tem só 28. Tá. O ICES tem mais 28 salas. O INCOR acho que tem mais 12. O IPQ tem 4.
E assim vai. Então, assim, é muito material para trabalho, né? E a gente, por isso, tinha como se expor, e era o que eu pensava. Quando eu entrei na residência, eu não entrei com mão, assim, eu sabia passar acesso central, e já tinha entubado algumas pessoas por acompanhar os cirurgiões, como eu havia mencionado. Mas eu não entrei com mão específica de nada, né? E isso não me fez falta de forma alguma, né? Que é uma outra preocupação que muito estudante tem quando fala de anestésio. Pô, eu já tenho que entrar, você não tem que entrar sabendo nada. O assistente, a gente enquanto assistente, não espera que você saiba de nada, e é assim mesmo, né? A residência, ela serve para lhe preparar para tudo relativo à especialidade. Eu acho que na oftalmo, na anestésio. É que na oftalmo, todo mundo tem certeza que você não sabe nada. É um absurdo. Na anestésio, eu acho que aquele cara vem ali, aí, pô, consegue entubar de primeira. Pô, ou não fica, nossa, mas na oftalmo, cara. Você não sabe nada, é desesperador. Você mexe como é? Na lâmpada de fenda, é feio, cara. Não vai pra frente, aí quase bate no cara, paciente, é difícil. Vai pra trás. É realmente difícil. E é um ambiente de escola mesmo, sim, assim, que é normal, né? Então esse anseio, né, que muitos estudantes têm, e poxa, eu já tenho que saber entubar, eu já tenho que saber funcionar um acesso periférico. Seria bom se você já entrar sabendo? Sim. É obrigatório? De forma alguma. Isso aí vai ser aprendido naturalmente ao longo do próprio processo, né? Isso aí é algo, a residência existe para isso, inclusive, né? Então, especificamente, a vinda para São Paulo, para mim foi muito salutar. Eu até então só morei na casa dos meus pais, e quando cheguei aqui eu morei sozinho, mas nunca me senti... Você morou na moradia lá ou não? Não fui na moradia porque havia uma série de demandas específicas para poder acessar. Ah, tá. E apesar de eu saber depois, né, que tinham vagas, eu particularmente preferi ter um apartamento seu. Com certeza. O famoso buraco, que era um kitnet, meu Deus, quarto, sala, horrível. Foi lá que eu vi como era desorganizado, inclusive. A toalha molhada continuava em cima da cama. Quando eu voltava da residência, ela estava lá. A cama A louça não lavava sozinha. Diga-se de passagem, eu tinha na minha casa um prato, um garfo, uma faca, e eu não tinha fogão. Se viesse uma visita... Eu só tinha micro-ondas em casa. Eu não tive fogão porque eu não queria, tem que ligar o gás, eu deixei só o micro-ondas. Aí o que é que eu fazia, né? Por conta do diabetes, eu preparo minhas comidas. Então, eu descobri que no micro-ondas você consegue fazer uma parte boa agora, anota a receita aí. É batata doce em micro-ondas. Você pega a batata doce, molha, bota no micro-ondas e deixa ela por 10 minutos. Ela sai fumaçando assim, e ela tá cozida por dentro. É horrível o gosto, mas dá para mastigar. E a outra coisa que eu fazia era comprar filé de frango grelhado congelado. Então o cara já grelhou, eu só tinha que descongelar. Aí acontecia, às vezes, eu ter que sair um pouco mais apressado, eu botava no micro-ondas o tempo e eu não conferia. Aí quando eu ia comer, quando eu chegava na residência, eu via que ainda estava com gelo. Nossa! Esse é o autopunk. É isso aí, bicho. Aí eu basicamente tentava dar uma condensada com molho barbecue zero. Então, basicamente era o seguinte, quando o pessoal via que eu tinha preparado a comida, eu sempre oferecia, eu um pouquinho, ninguém nunca aceitou. Nunca aceitou. E até hoje isso também foi algo que eu não aprendi. Eu não sei cozinhar, toda vez que eu cozinho é caos. E da residência, o único trauma de comida que eu peguei foi atum ralado natural Gomes da Costa. Eu não consigo mais comer. Porque esse atum era a minha opção a comer o frango congelado, que não descongelava 100%. Aí, maravilhoso. Eu abri a lata e ele veio um chorume assim em cima. E já dava aquele... Exato. Eu comecei a nausear mais pro final, assim, quando eu estava chegando no limite. Aí eu despejava o líquidozinho e botava em cima dessa batata doce horrível. Nossa! E, rapaz, foram as piores comidas. Eu passei 2 anos comendo quase 3 anos comendo esses negócios. Frango congelado, chorume do atum. Mas aí pro pessoal ver. Ó, só com frango congelado, batata doce e atum enlatado, o cara... Insulina! Insulina! Insulina também, porra. O maior anabolizante da história. Os caras fazendo dieta com chia, com aveia, com não sei o quê, e não sai de 10 de supino. Mano, tá é frango congelado, batata doce no micro-ondas, chorume do atum e dali, velho. Exatamente, bicho. Mas foi uma época que... E eu comia muito no restaurante do hospital, que é o Palheta, porque lá você não pagava. Sim. Prato, aí fazia um pratão. Aí era a refeição
Era só mostrar o crachá, 1,200, 1,300. Infelizmente o nosso é restrito, cara. O arroz, feijão, dá-lhe, mas a proteína lá... mais economia, né, velho? Ir lá no restaurante. O palheta eu comi até o fim da residência. Top. O palheta... Abrindo um adendo, cara, falando da residência de São Paulo, esses dias tive uma conversa e a pessoa falou assim, né, eu nunca faria cirurgia geral no HC, porque não opera, é muito melhor eu tá num serviço que opera e pegue mão. Falei assim, discordo totalmente, porque você não passou lá. Cara, porque se tivesse passado, eu duvido que você não iria lá, entendeu? Em Belém tem muito essa ideia, cara, tipo assim, óbvio, tudo bem, eu não sei, tá? Eu vou falar o que eu acho. Eu acho muito difícil você ser residente do HC de cirurgia geral e você não operar. Eu também acho. Tem muito residente de cirurgia geral? Tem muito residente de cirurgia geral. Mas, amigo, são 15 andares. São 15 andares, são 36 salas, são não sei o quê. Cara, tem sala pra todo mundo operar, vai todo mundo operar. Pô, tudo bem, pode ser que você faça 5 apêndices, 10 apêndices a mais em outro serviço? E o pessoal ainda roda em outros hospitais, né? Não, e a gente tá falando que, cara, a residência de cirurgia, só isso adendo também, não é só operar. Você tem que saber indicar, você tem que saber contraindicar, você tem que saber lidar com complicação. Então, assim, não é só o ato mecânico de operar, né? Você tá fazendo um networking. Então, assim, cara, na minha percepção... E eu tenho uma visão, assim, isso falando especialmente, acho que de qualquer coisa, mas especialmente para especialidades cirúrgicas, onde você tem uma vertente tecnológica muito forte nos dias de hoje. Por exemplo, a gente estava no CBO mês passado, que é o Congresso Brasileiro. Cara, você tem tecnologias hoje onde você consegue avaliar um paciente à distância. Sim. Você conecta seu celular numa lâmpada de fenda, portátil não, uma lâmpada de fenda mesmo, aquele microscópio gigantesco que a gente tem. Você comanda ele pelo celular, o paciente só vai na sua clínica, entra e você consegue avaliar. Você está em Milão, você consegue avaliar o cara aqui em São Paulo. E assim, pro oftalmo, cara, o oftalmo sem lâmpada de fenda ele não consegue fazer nada. Nada. A ectoscopia não vale de nada. Não adianta mandar a foto do olho pra gente, pessoal, não consigo falar nada. Mandar o olho aberto, vermelho, o que é? Não dá pra saber, dá pra fazer muita coisa. E aí, a não ser que você faça estrabismo e órbita. Aí tá bom, aí tudo bem. Dá pra ter uma ideia. Mas, cara, você tendo, e não só do oftalmo, saindo um pouco, por exemplo, hoje você tem a laparoscopia muito forte, então que é algo que você precisa de um maquinário muito grande. Então, você ter contato com isso, você ter contato no local onde cria-se os guidelines. Por exemplo, esse negócio de tomografia de corpo inteiro, a USP já faz, olha o tempo, em trauma. Sim. Você está começando agora, em alguns locais, a fazer tomografia de corpo inteiro. Uma coisa que os caras fazem há 15 anos atrás. Sim. Então, você ser um cara, beleza, vou operar menos, mas vai operar menos, sabe mais guideline, já viu mais aparelho, já viu muito mais caso assim específico. Porque, cara, eu te garanto, os casos que você vê no Hospital São Paulo, no HC, só tem ali. Só. Você não vai pegar esse caso em qualquer hospital. Até porque não vão nem referenciar esse caso. E até porque não sabem também manejar. Não sabe, exato. Às vezes você tá com um caso, por exemplo, a gente pega às vezes caso que é linfoma retroorbitário. Cara, você não maneja em qualquer hospital. Você precisa de suporte de hemato, de intensivo, você precisa às vezes da neurocirurgia, entrar junto numa cirurgia, da otorrino, da oftalmo. Então, cara, 5 especialidades... Não é todo hospital que você tem. Sim. Então, uma coisa que a gente sempre fala, gente, é vocês não fecharem a residência de vocês porque, eu vou operar mais em tal lugar, vou facar mais em tal lugar. Longe cara, disso. Não é isso. É você ver o geral, questão de pesquisa, se fizer sentido para você, pesquisa, questão de maquinário, questão de, enfim, o fora, o pré e pós-cirúrgico, e você fazer um apanhado geral e ver que, cara, não é só operar, não é só o ato de você colocar aí. Até porque, infelizmente, no final das contas, cirurgia é algo totalmente manual. Então, se você faz ali 20 cirurgias, você obviamente tem diferenças entre pessoas, né? Mas quanto mais você fazer, mais você vai melhorar. Só que agora, se você é muito bom numa cirurgia, mas não sabe indicar, não sabe ver pós-operatório, não sabe ver complicação, não sabe se atualizar, o que vale? Porque no HC, essa parte da cirurgia geral, ela funciona realmente mais como uma clínica cirúrgica nesses 3 primeiros anos. Os residentes, eles operam, mas comparativamente a outros serviços vinculados ao SUS, eles operam menos. Mas tem uma máxima que eu gosto dentro da cirurgia, que o pessoal fala que o cirurgião ele leva 10 anos para aprender a operar, mais 10 anos para aprender a reoperar e mais 10 anos para aprender a quando não operar. Essa dinâmica de aprendizado num local, quando você tem grandes chefes, rounds discutindo casos diariamente,
E um residente delicado, e esse ponto específico é que às vezes a gente finda sublimando, né? O residente de cirurgia geral, ele não pode, por exemplo, ficar exigindo que a residência tenha 60 horas. Por quê? Porque a cirurgia não acaba necessariamente no horário para que você mantenha as ditas 60 horas. Né? Então, é mais pesado e tem que ser mais pesado, porque o tempo de formação, esse preenchimento da curva de aprendizado, ela demanda que você esteja lá junto. Sim. Então, se você não está, de fato, participando de cirurgia, instrumentando, passando pinça, auxiliando, dando campo, é dificilmente... Observando. Vendo. Vê, ensina. Na anestesia a gente tinha isso também. Né? O residente às vezes ficava irritado porque o assistente papava. E eu papava mesmo, assim. Mas, pô, a gente pega o procedimento, muitas vezes, por dois motivos. Um, para você não gerar iatrogenia no doente. Né? O paciente ele não é um boneco que você pode ficar lá experimentando. E o segundo ponto é porque ver também ensina. Se você vê alguém mais experiente que você fazendo, se você tiver um olhar atento, se você realmente prestar atenção no que está sendo feito, a próxima vez que você for fazer, você vai ver necessariamente como você vai performar de maneira muito mais até fluida. Com assim, certeza. Olha, eu vi que ele fez isso. Em certa situação dá para fazer isso. Posicionou de uma maneira diferente, utilizou o ultrassom de tal forma. Então, ver também ensina. Na cirurgia, indiscutivelmente, na anestesia, a gente tem um rol de procedimentos muito mais enxuto, mas procedimentos manuais, de maneira geral, ver ensina. Eu tenho certeza que no oftalmo é a mesma coisa. Com certeza. Assim. Eu estava entrando em cirurgia de catarata toda quarta-feira agora. Cara, tem inúmeras coisas que, tipo assim, se eu não tivesse visto, eu nunca imaginaria. Dia assim, não, pô, posso acessar por essa forma, posso segurar a pinça com as duas mãos aqui, posso fazer sentido anti-horário, qual que eu acho que é melhor para mim. E eu acho que a residência é um lugar onde você tem que estar em observação de tudo, cara. Sem dúvida. Dos seus R+, dos seus R-, dos chefes, postura, condutas, porque é o que você falou, eu acho que isso ensina muito. E uma coisa que eu sempre gosto de perguntar, se você tem alguma história da residência engraçada para contar, se você lembrar durante aí, você pode falar. Dei pra contar. Porque exato, porque a gente sempre Dei pra contar. A gente sempre gosta de ter umas histórias mirabolantes, entendeu? Eu acho que a mais insana que a gente já teve gente que roubou a ambulância para levar o paciente para fazer ressonância. Não, essa aí foi genial, cara. Mano, o do Brunão também para mim, o do Yuri, que ele saiu tipo de um plantão de 48 horas, ele foi tipo na 25 de março só pra fazer uma árvore de Natal com a cara do Zé igual a dele. Botou o cara do Danilo numa bolinha. Por vontade própria. São sem citar nomes, né? Claro. Sem comprometer ninguém. Preservando a identidade dos envolvidos. Quando era assistente, eu fui coordenador do pronto-socorro por alguns anos. Então, todos os tipos eventuais de probleminhas e rusgas que aconteciam com os residentes, a gente findava sendo reportado. Né? Em determinado dia, um residente, o R1, ele foi fazer um transporte, a famosa sessão carreto. Né? Então, ele levou o paciente para a enfermaria, para a UTI, e quando ele voltou, na sala que ele já havia feito a visita pré-anestésica, o assistente já tinha posto o paciente em sala e já tinha começado a induzi-lo, né? E quando ele chegou, chegou daquele jeito meio pimpão, de R1, né? Eu quero entubar. E o assistente optou por dizer, olha, você não estava aqui na hora que eu comecei a induzir, então nada feito. Ele fez, não, mas eu estava fazendo sessão carreta aqui, eu cheguei agora. Ele fez, não, tudo bem, vão ter outros casos, mas esse aqui você não vai entubar. Aí ele respondeu da pior forma possível. Que a primeira é você ficar irritado e não observar. O que é que ele deveria ter feito? Ficar lá e visto o cara entubando. Vai que ele segura o laringo de uma forma diferente, posiciona o paciente de uma forma diferente. Não. Ele simplesmente fechou a cara, saiu irritado e foi descontar essa ira momentânea na parede, que ele deu um murro. Pum! E aí ele quebrou a mãozinha e ficou fora da residência algumas semanas. Essa estratégia de dar um murro na parede, eu não posso ser hipócrita de ser crítico. Por quê? Porque quando eu era residente, o procedimento que eu mais apanhei foi punção arterial. Então, quando eu tinha que pegar a artéria, a minha curva de aprendizado, se a gente precisa em média de 27 casos para preencher, o meu foi fácil, perto de 50. Assim. Eu demorei muito, eu apanhava muito de artéria. Quando eu ia,
eu já ia triste, assim. Artéria sambando, né? Lá vai. Bicho, eu não sei, é uma macumba de R1, assim. Eu sentia o pulso, mas quando a agulha passava, não vinha. Aí eu tentava. O assistente corretamente vinha, papava o procedimento. Ele tentava uma, pronto. No mesmo local que eu estava funcionando. Quando isso acontecia, nos plantões durante a madrugada, Ficava puto. bicho, eu saía, o centro cirúrgico do Central são 4 blocos. O pronto-socorro ficava no bloco 1, hoje está no 3, mas ficava no 1. E aí o que é que eu fazia? De madrugada eu saía, e aí eu ia pro bloco 2 e eu começava a distribuir a parede. Bum, bum, bum! Sem dó, assim. E eu voltava com porrada de paisagem, assim, não sabe o que acontecia. E aí, tudo vermelho. E aí, de vez em quando, os assistentes, vocês ouviram um barulho aí? Não? Não. Barulho nenhum. No seu caso é mais só você quebrar a parede que você quebrar. Não tinha nada. Mas assim, o que aquele bloco 2 apanhou de mim por conta dessas artérias não tá escrito. E pior que é difícil, cara. Quando você começa a ter... Até a gente treinando, a gente tem um laboratório pra treinar, né? No olho de porco, assim. E é uma coisa que eu já treino, né, cara? Quando você tem dificuldade, principalmente durante o procedimento, cara, vai dando, vai subindo, né? Putz, Tipo assim, vai subindo aquela ira e você fala assim, filha da polícia, tá difícil. Mas é importante a gente aprender a controlar, porque durante as nossas cirurgias vão ter momentos que a gente vai ter dificuldade e você vai ter que resolver, entendeu? Aí hoje eu já não... Olha, eu me espanco mais parede. Hoje, basicamente, quando eu tô no ápice da raiva, assim, eu estou respirando fundo. Então, se eu tiver... Menos danoso. É o máximo que eu faço, mas aí também eu ainda tenho que melhorar mais nisso, que é para conseguir não ser tão ríspido nas respostas. Porque quando eu estou muito irritado, as respostas é mais seco, né? Tal coisa, sim, não, e pronto. Mas é que é momento de tensão, né? Sim. Eu já percebi isso no meu internato, chefes, quando começavam a ter um problema no procedimento, tacar instrumento, não, cara, isso aí, xingar, né? Isso aí é proibido, né? Essa parte, e principalmente com a equipe multi. É injustificável descontar sua frustração por ser ruim em outras pessoas da equipe, né? Seja técnico de enfermagem, enfermeiro, isso aí é proibitivo. Com certeza, proibitivo, com certeza. Proibitivo. Eu vi isso no meu internato, né? A gente sempre fala, você só não aprende vendo a pessoa fazer o certo. Sem dúvida. Você aprende vendo a pessoa fazer o errado. Sem dúvida. Também, né? Acho que até mais, porque te impacta mais, na verdade. Concordo. Né? Então, o meu internato foi muito observacional nesse sentido do que eu não deveria ser, como eu não deveria me portar, Sim. porque você vê um monte de comportamentos que eu não concordava e ficava até às vezes chateado, sabe? Sim. Então, eu sinto que eu aprendi bastante nesse sentido. E pode falar. Não, eu ia até comentar que eu acho que uma coisa que muita gente pergunta pra gente, na verdade, Bruno, até puxando um pouco do que a gente estava falando antes de qualidade de vida, né? Como que era, por exemplo, na residência de anestésio, por exemplo, questão de carga horária, como é que eram os rodízios, por exemplo, rodava uma época na vascular, depois rodava uma época na cirurgia pediátrica. Como era dividido isso? Ou era meio que assim, você ia rodando nos centros cirúrgicos, tinha era definido por funções, como que era dentro da residência do HC? E adicionando, dava para trabalhar, porque às vezes a pessoa vem e não tem a condição de se sustentar. Seja um plantão de clínico, alguma outra coisa. Então, a residência da gente ela foi muito bem coordenada nesse âmbito por doutora Nancy Brizola Conte. A residência era totalmente estruturada por semanas, então você sabia qual clínica que você estava. Então, realmente era dividido por clínicas. No R1, aparelho digestivo e parede, oftalmo, otorrino, gineco, isso tudo já estava CO, centro obstétrico. Então, isso tudo era previamente documentado, então você sabia durante todo o seu R1 onde você estaria. Isso desde o início do ano? Desde o início do ano. No março vocês recebiam? Já recebia a tabela, a gente fazia o sorteio para escolher a fileira de opção e estava resolvido. Então, isso foi no R1, no R2 e no R3. Né? Então, eu sabia sempre onde eu estava. O HC, ele respeita as 60 horas. Então, teve só o rodízio da neuro no R3, que a gente tinha uma semana que batia 72 horas. Mas na outra, tinha uma carga menor do que as 60, então no frigir dos ovos ficava muito próximo das 60 horas. Era isso sempre foi muito todo dia organizado. 12 horas, então? De maneira geral, aí quando tinha o noturno, 24 horas de pós-plantão. Né? E na maioria dos rodízios, a gente tinha um noturno por semana na residência. E o dia seguinte, por conseguinte, era livre. Quando o noturno era na sexta, azar militar, o sábado já era o dia livre de uma forma ou de outra. Com relação à parte de estudo, isso era muito positivo porque eu conseguia estudar. Eu estudava tanto durante a cirurgia, então sempre estava com livro,
E na época eu tinha um iPad 1, você vê, na era Cenozoica, né? Um iPadzinho que eu tinha muito livro. E quando chegava em casa, pós-treino, era janta, cheguei do treino, banho, janta e estudava até 00:30, 1h da manhã, todos os dias. Dia seguinte começava tudo de novo, então eu tinha muito tempo para estudar. Trabalho fora, muito tranquilo. Eu tinha feito um pé de meia na época da aeronáutica, que eu não usei na cirurgia geral todo ele, usei uma parte. Entendi. E aí deixei o dinheiro lá parado, então eu não tinha pressa, e isso foi proposital, eu não tinha interesse nenhum de ficar dando plantão de clínico, de porta, porque eu queria me dedicar especificamente à residência e só gostaria de trabalhar com anestésio. Sim. Então, ao longo do meu R1, eu fiquei até setembro sem trabalhar fora, e em setembro, toda quinta-feira à tarde, a gente tinha uma RCO, Reunião de Complicações de Óbitos. Nessa reunião, um R+ meu chegou e fez: não, fulano tá doente e ele é minha dupla de plantão hoje no Cruz Azul. Você consegue ir lá comigo? E, Com certeza. Nana, vamos lá. Fui com o grande Hernandes Carreta, a gente foi para o plantão e foi o meu primeiro plantão como anestésio, sob a tutela desse meu R+. E desde então eu fui pegando só plantões como anestesista. Se você quiser trabalhar como clínico, dá tranquilamente. O que eu sempre sugiro é que você mantenha o foco na residência. Sim. E você trabalhe para custear situações pontuais, né? Que não seja aquela coisa que você precise trabalhar porque seu custo de vida está muito elevado. E essa parte de opção de trabalho, o que eu percebi, né, eu entrei em 2013, né, então desses 12 anos para cá, é que para os R1s ainda tem opção, obviamente locais que estão ficando cada vez mais periféricos, mas para R2 e R3 tem uma malha de opção grande, como anestesista, inclusive, durante a própria residência, o que é algo excelente. Se ideal, aí obviamente que não. Mas, se eventualmente vocês me pusessem assim, você, sabendo disso hoje, que não era o ideal, você faria a mesma coisa? Com certeza eu faria a mesma coisa. Sem papas na língua, é isso. Não volto. E assim, Bruno, uma coisa que, cara, muita gente pergunta, como que é um plantão de anestesia? Tá, o plantão de anestésio, ele depende da estrutura do hospital. Tem hospitais, por exemplo, que não tem CO, não tem setor maternidade. Se não tem maternidade, você não tem o obstetra vindo com uma cesárea de urgência. Então, esses plantões, de maneira geral, eles tendem a ter uma demanda um pouco menor do que os outros, né? Ainda que seja um hospital geral. A rotina noturna de plantão, aqui em São Paulo é uma cidade atípica, porque você tem aqui equipes que botam cirurgias eletivas à noite. Mas na maioria das cidades, noite normalmente finda sendo mais reservada a procedimentos de urgência e emergência. As REOPs costumam ser das mais variadas clínicas: vascular, aparelho digestivo, ortopedia, com as fraturas, com as expostas. Então, e você toma conta de um paciente por vez. Então, indicaram 3 cirurgias. Você está sozinho no plantão? Sem bronca. Só vai entrar uma. Entra uma, terminou, entra outra, terminou, entra outra. Quem faz a anestesia simultânea, e aqui em São Paulo, capital, e eu não conheço nenhum local que faça isso, a maioria dos locais aqui em São Paulo preza muito por isso, né? Pelo respeito, porque isso aí de fato é ilegal. Com certeza. Paciente, né? É muito risco para o paciente. Sem dúvida. Mas em muitas localidades mais interioranas, né? Quando a gente vai entrando aí nos rincões aí do Brasil, a gente vê vários hospitais onde você simultaneamente conduz anestesias, o que é péssimo, maluquice, né? O resultado. O risco desnecessário que, infelizmente, termina com resultados analgésicos ruins, isso com certeza, mas ainda pode acontecer as ditas tragédias, né? Paciente via óbito, porque você Eu já vi gente entrar em cirurgia sem monitor, fazendo anestesia sem monitor, né? Sem monitorização. E essa é a batalha que a gente tem com essa via de educação dentro da anestésio, né? Que é realmente tentar separar o joio do trigo e apontar essas condutas completamente erradas, né, e maldosas, ao meu ver. Isso aí deixa Adolf Mengele, o Joseph Mengele, muito, muito feliz, o Anjo da Morte, com esse volume de atrocidade que o pessoal consegue fazer. Uma coisa que eu, conversando com colegas que são anestesistas, acho que a gente que não tem tanto contato
a gente tem, igual outras especialidades, uma noção de como é, mas de fato não sabemos o que é. Tá. A gente sabe que tem a opção de você entrar em grupo, de você ser freelance e tudo mais, mas falam que geralmente a anestesiologia, você atinge um teto de valor rápido às vezes. Então, às vezes, como você falou, no R2 você acaba dando plantão, no R3, então você já tem um valor esperado acima da média e que às vezes é difícil você passar do teto. Né? Isso é verdade? Como você vê isso e quais são as opções que você pode trabalhar como anestesiologista? Perfeito. A gente tem 4 modos de trabalho enquanto anestesista. Como plantonista, e aí você recebe, por isso que o teto ele vai existir, né? Porque o tempo ele é uma grandeza tempo, né? mensurável e daí pré-determinado. Então a gente vai ter 60 turnos no mês. O máximo que você conseguirá será trabalhar esses 60 turnos e aí você tem o seu teto. Você pode entrar como sócio de grupo e aí você, como sócio de grupo, por questão legal, você tem participação nos lucros. Então tudo que o grupo fizer de cirurgia, né, toda cirurgia, ela remunera o grupo em algum valor, que vai depender do contrato com o plano de saúde, com o segurador. Soma-se todas essas cirurgias feitas no mês, paga-se todas as pendências, funcionários, secretárias, enfim, toda a equipe. O que sobra, divide-se esse lucro entre os sócios do grupo. Aqui perceba que quanto mais o grupo trabalhar, maiores serão os ganhos. Quanto mais complexas as cirurgias o grupo fizer, maiores serão os ganhos. Então o teto, falar de teto aqui, já é um local, já não bate mais tanto com a realidade. Não é tempo, né? É procedimento. Exato. Perfeito. E o terceiro ponto é trabalhar como freelancer, né? Aqui ainda enquanto assistente. Esse modo é o que eu considero que é o mais rentável. Perfeito. Porque você atende especificamente uma equipe e tudo que você produzir, ele vem integralmente para você. Debitado os impostos, se você recebe por PJ, pessoa física, enfim. Mas você recebe aquilo que você faz. Só que esse aqui também é o que vai mais exigir tempo para você. Por quê? Porque se na FAO vai ter uma cirurgia, tem 20 cataratas hoje de manhã. Vou ter que ir lá fazer. Vai ter uma reop hoje 2 da manhã, porque o paciente infectou e, enfim, vou fazer alguma outra coisa aqui que requeira reabordar nesse horário. Sou eu que vou também. Mas é aniversário da minha filha, mas eu não sei o quê. Amigo, é o ônus. Foi sua opção. E bônus. Você ganha mais naturalmente, mas você tem uma demanda de tempo maior. No grupo, e esse funcionamento ele é mais ajustável. Você tem assembleias internas, você define o regimento que varia de um grupo para o outro. Tem grupos que preconizam esquemas de trabalho sob forma de plantão. Você fica lá no seu dia de plantão, o que tiver de cirurgia você resolve, e no final do mês, se você fez mais ou menos cirurgias que seu colega, né, assim, que seu outro sócio, o regime interno é o que vai definir como você vai receber isso aí. Eu trabalhei aqui em São Paulo como sócio do GAMI, grupo de anestesia materno-infantil. A gente era a equipe da casa na Promatre e a gente atendia outras equipes pelos outros principais hospitais, Sírio, 9, Santa Catarina, Einstein. E a gente tinha uma via de funcionamento que tinha alguns sócios de plantão todos os dias, manhã e noite, e também os que ficavam os volantes, né, que iam fazer cirurgias fora, voltavam para ajudar na Promatre quando o movimento estava alto, e muito sobreaviso com isso. O freelancer é um sobreaviso eterno. No grupo, você tem dias que você pode não estar escalado. Então veja que tem pequenas particularidades e o teto especificamente ele só se aplica no cenário do plantonista. A quarta modalidade de trabalho é como médico da dor. Exige o R4. Então você tem o estágio em dor, né, mas você tem que fazer esse aperfeiçoamento de 1 ano no caso da residência ou 2 anos no caso do estágio, passa na prova de título e você aí pode ter uma vida de atuação fora do centro cirúrgico. Você vai ter seu consultório, marketing de consultório, gestão de pessoal. É outra carreira, né? É outra carreira mais próxima da de vocês, mais próxima da carreira cirúrgica. MedMasters. Uma ótima indicação. Né? E essa parte de marketing é fundamental para drenar paciente. Por quê? Porque o médico da dor, a algologia, ela não é de domínio público ainda. Né? Então, os potenciais pacientes, eles nem sabem que eles podem vir a procurar esse médico específico. Então, daí, essa parte do marketing vai ser fundamental, ainda mais, né, para quem vai seguir essa jornada como médico da dor. E aí a remuneração naturalmente vem com valor de consulta e com procedimentos agregados. Então, dessas 4 modalidades, eu acredito que o médico da dor ultra bem sucedido, ele tem uma tendência de ganhos acima das outras 3. Sim. Porque
só a título de números, o honorário do anestesista, em média, ele gira em torno de 60% a 66% do honorário do cirurgião, em média. Então, quando você torna-se médico curador, você receberá os honorários relativos ao cirurgião, né, para esse procedimento, e você tem uma capacidade agora de gerar sua própria demanda, o que é a dita liberdade, por assim dizer. Né? Você faz seus horários, e aí, para quem busca esse padrão de qualidade de vida, finda sendo de gestão completa de horários, né? Eu não sou o dono dos meus horários, e não tenho problema nenhum com isso. Mas no caso do médico curador, sim, ele gere tudo certinho. Mas tem outros rolos, exato, é outro tipo de carreira. Montar a clínica, comprar equipamento, gestão, negociação com o plano diretamente para ver. Sim. Outra coisa, né? É outra realidade. Uma coisa que eu queria que você desmistificasse, até porque a gente é leigo mesmo, quando você entra no grupo, certo, por você ser novo, você certo, trabalha mais e recebe menos? Ou não necessariamente? Depende do regimento interno. No GAMI, sim, a gente não trabalhava mais, mas a gente recebia menos, e como um acordo... Hierarquicamente? A gente recebia 70% da cota, então se a cota, os sócios plenos, eles recebiam 100%, e eu falo 100% porque cada posição que você estava no dia, você recebe um número X de pontos. No final do mês, paga todo mundo. Pagou todo mundo, sobrou R$10. Desses R$10, a gente vai ter que distribuir para 10 pontos que foram distribuídos em todos. Se eu tive 1 ponto, eu vou receber 1% disso, né, ou 1/10 disso. Sim. Recebo R$1 no fim do mês. Então, essa analogia do R$ ficou muito ruim. Mas, assim, sim. O intuito é só realmente para entender que enquanto sócio novo, ao invés de eu receber os 100% do ponto, eu receberia 0,7%, né? Os 70%. Perfeito. Então tinha esse abatimento. No segundo ano, 70%, no terceiro ano, 80%, no quarto ano, 90%, no quinto ano, 100%. Hierarquicamente você vai crescendo. E aí, 5 anos depois... era algo depois... concordado entre vocês. Então... Sem dúvida. É o regimento interno. Não dá para você chegar e sentar na janelinha. Exato. Não, é justo. É justíssimo, na verdade. E uma parte excelente do grupo era a transparência. Perfeito. Porque você tinha acesso à tabela com tudo que havia sido produzido, com quantos pontos cada sócio fez, tudo discriminado, né? Então não tinha nada velado. Eu acredito que para grupos, de maneira geral, esse ponto de organização é fundamental. Teve um escândalo agora em Brasília, não teve, não? Sempre. Eu vi algum grupo de anestesista assim que teve um escândalo em relação a isso. Não sei detalhes, mas... Normalmente, quando saem só notícias de jornal, eu dei uma olhada por cima, e aparentemente havia uma forma velada de utilização de trabalho desses novos pleiteantes aí, né, dos novos candidatos. E aí surgiu alguma denúncia, foram atrás e de fato aparentemente haviam coisas erradas acontecendo. Né? Acho que assim, cara, essa questão da dinâmica do grupo, uma coisa que acho que muita gente, obviamente, hoje a nossa geração é uma geração muito imediatista, né? Sim. Então quer entrar, quer ganhar o máximo, quer ganhar sempre 100%, que existem coisas justas, mas cara, se você parar para avaliar, só o fato de você estar no grupo, a oportunidade que o grupo lhe dá, a capacidade de cirurgias que ele lhe dá, os benefícios de você ter um horário melhor, uma remuneração melhor que o plantão muitas das vezes, cara, isso por si só já é o seu bônus. Isso por si só já está pagando aqueles 30%. Sim. Porque, cara, quem garante que você estaria com tantos plantões todos os dias? Sim. E também estaria fazendo o tanto que você está fazendo dentro do grupo? E aprendendo, né? Exatamente, cara. Não, então... isso aí eu concordo plenamente. A gente foi, eu e uma grande amiga minha, Dezinha, Andresa Bartilotti, a gente foi convidado juntos para entrar, né, como sócios no grupo. A gente era plantonista, e quando surgiu esse convite, para a gente foi aceito imediato, porque isso aí, na verdade, é até um estímulo para a gente, de quê? Conseguir mais cirurgia para o grupo. Então, eu trabalhava com uma amiga hemodinamicista, para o grupo é ótimo, porque agora é mais uma pessoa que vai agregar dentro das equipes que já trabalham com a gente. E é assim que os grupos vão, de fato, crescendo, né? E aqui em São Paulo é interessante porque você tem todas essas modalidades de trabalho num local só, né? Você vai no 9 de julho, você vai ter lá plantonistas, você vai ter os sócios do Tacaoca, você vai ter freelancers. Então, é uma dinâmica que você vê em todos os lugares, né? Então, Brunão, para a gente completar esse assunto, uma coisa que eu queria trazer
a gente sempre fala de fazer uma residência de referência, e o Lucas e o Danilo sempre trazem isso na nossa caixinha, da facilidade, às vezes, de inserção quando você volta para a sua cidade de origem, ou quando você volta para o local que você quer trabalhar. Então, como você já falou, você ficou aqui um tempo depois da residência e você optou por voltar para Natal. Exato. E como foi para você essa inserção, se realmente isso se aplicou na prática, como que foi essa realidade para você? Tá. Eu fiquei 10 anos aqui em São Paulo, né? Fiquei de 2013 a 22. E nesse período, assim, eu entendo esse receio. Se vocês forem ver, eu terminei a residência e fiquei ainda bastante tempo, né? Então, aquele timing, assim, de voltar junto com seus amigos, né? Que seriam a via de contato mais próxima, eu perdi. Mas mesmo assim, quando a gente está voltando para casa, não é um ambiente inóspito, né? Você necessariamente vai ser recebido. Você estava, obviamente, espera-se que você tenha deixado uma boa impressão, bons amigos, contatos. E mesmo voltando 10 anos depois, eu tive uma rede de amigos, de colegas, anestesistas e cirurgiões que me abraçaram, né? E não, bicho, vamos aqui. A única coisa que eu me prometi é não ter medo de trabalhar, né? Não ficar escolhendo horário. Eu estaria disponível full time, como sou até hoje. Não ia passar por cima de ninguém, né? Não ia puxar tapete de ninguém, porque não é necessário isso, e ia ter paciência. Que naturalmente, Deus vai mostrando o caminho, vão aparecendo as oportunidades. Então, havendo disponibilidade, boa formação técnica e vontade de trabalhar, é impossível dar errado. E como a gente tinha conversado em off aqui, né, um pouco antes da gente começar, a gente chega com uma experiência muito grande com casos das mais variadas complexidades. Então, no momento que você consegue fazer de tudo, né, a sua inserção fica muito mais fácil. E esse é um dos principais argumentos que a gente finda sustentando a necessidade de sair de casa para ter essa melhor formação. Aí hoje, graças a Deus, trabalho com equipes que eu tenho uma relação muito tranquila, ortop, pessoal da mão, oncológica, vascular, uro, neurocirurgia, e graças a Deus essas pessoas são de um trato muito tranquilo, e mesmo não tendo esse período em off, né, quando a gente volta para casa é impressionante como feels like home, assim, não tem grande, parece que você foi embora na semana passada. E tem uma satisfação pessoal, acredito eu, de você tá na sua cidade de novo, né? Eu ralei pra caramba, tive, no seu caso, e no nosso caso vai ser isso também, a melhor formação da América Latina. E, cara, tô na minha casa, fiquei 10 anos fora, aprendi pra caramba, agora chegou a hora de buscar aquele sentido que a gente tanto falou, de se apoiar na família, de construir a família, de estar próximo da sua família, dos seus pais, né? Então, esse sentimento deve ser muito importante, muito impactante. Ah, sem dúvida. Schwarzenegger tem as ditas, acho que 5 ou 6 regras de sucesso, e uma delas é give something back, né? Que depois de você ter percorrido, passado pelo deserto, chegado onde você quis chegar, de retribuir de alguma forma, né? Então, voltar para casa, dar o melhor cuidado às pessoas da minha cidade, né? E concomitantemente, e tentar contaminar positivamente os outros colegas que lá estão. Eu acredito que esse ponto de mudança, sem pressa, sem mentalidade também ultra-revolucionária, né? Essa mudança cotidiana, ela é muito salutar, e é isso que puxa o sarrafo para cima de todos os locais. Perfeito. Eu gostaria que você falasse só uma coisa para o pessoal que você falou agora na troca do microfone. Há quantos anos seguidos você está estudando todo dia? 18 anos. 18 anos, pessoal. 18 aninhos. Sem falhas. Sem falhar, todos os dias. Eu vim de ônibus. Eu estou visitando meus sogros, família da minha esposa, aqui no interior, em Araras, e eu vim de ônibus para cá. E no caminho já o estudo do dia já foi, né? Já dei uma lidinha no artigo que tinha selecionado. E é isso, fazer um pouquinho todos os dias, sem errar, e criar bons hábitos. Porque de fato é isso que nos molda e que gera resultados concretos e duradouros. Isso é padrão total, né? Cara, e aquilo que a gente sempre fala, né? A gente sempre bate nessa tecla que hoje, e eu acho que o Bruno vai concordar, a gente tem o que a gente estava falando até mais cedo de questão de Instagram, né? O nosso cérebro hoje ele é muito hiperseletivo. Então ele vai observar só o que ele quiser. Então, se no final do ano eu ver um cara que foi aprovado como você foi em 10 instituições, eu vou ver, esse cara foi aprovado em 10 instituições. Se a gente olhar para trás, foi um cara que estudou 3 anos, foi um cara que passou 1 milhão de perrengues, foi um cara que às vezes perdeu um ente querido, foi um cara que às vezes estava muito em dúvida se ia passar ou não ia passar,
mas a gente só consegue olhar para aquilo que a gente quer no final das contas. Sim. E quando você para avaliar, e isso eu faço muita questão sempre de falar com meus alunos, cara. Cara, ano passado eu tava que nem vocês, ano passado eu tava nervoso, ano passado eu não sabia se eu ia passar. Fudido! Ano passado eu já tava no meu, praticamente terceiro ano estudando. Então, assim, quando você para avaliar a trajetória de cada pessoa, e isso a gente tá falando da gente. Se a gente pegar pessoas maiores, sei lá, Michael Jordan, um cara que errou muito mais na vida do que acertou. Pô, você pega as grandes pessoas, Steve Jobs, mesma coisa. O cara errou muito pra estar onde ele, enfim, conseguiu chegar. E você começar a observar toda a trajetória da pessoa, de certa forma, é muito menos exogênico do que você pensar que é só o resultado aí que importa. Que aquela Sim. pessoa, hoje eu vou estudar para residência, decidiu ali em janeiro, vou estudar para residência, 1 ano, foi aprovado em 10 instituições. Não é assim, cara. Mas sabe o que acontece, cara? Nosso cérebro, ele prega uma peça na Total. gente. Total. Ele só olha para aquilo que você ainda não tem. Justo. Que é a aprovação. Que é o carro que você quer. Que é a mulher que você deseja. Cara, que é o eu futuro sinto- que você deseja. Agora, tudo que você já conquistou, ele esquece. Ele tem essa hiperseletividade, assim, de um nível tão gigantesco. E eu sinto, cara, que hoje, cada vez mais, a nossa geração, por isso a minha soa muito mais que a do Bruno, e as próximas que vão vir também, são muito mais assim, cara. É sempre tudo muito imediato. Eu quero comprar tal coisa. Joga no YouTube, joga no TikTok, joga no Google, tá lá o negócio. Eu quero fazer tal curso. Joga lá no YouTube, joga lá, tá lá Sim. o negócio. Você não tem mais o que ir buscar. Por exemplo, cara, se a gente pegar o cara que tava fazendo medicina em 1990, não existia internet. É O maluco ia ter biblioteca. que batalhar, ia ter que pegar o livro rasgado, rabiscado, alguma coisa ali do tipo para conseguir estudar. E a conseguir pegar capacidade de conhecimento. consolidação desse cara tem que ser Com 5 certeza. vezes maior do que a nossa. Com certeza. Porque ele Hoje- teria que voltar na biblioteca Sim. pra ler de novo. não entendi alguma coisa. Às vezes nem tinha. Exato. Ninguém exato. nem tinha entendido ainda o negócio. Hoje, cara, por exemplo, inteligência artificial, você pega o chat GPT, o que é isso, isso. Pum, tá ali a resposta na sua cara. A gente... Trabalho, cara. Por favor, chat GPT, monte um trabalho em Word abordando esse artigo aqui, comentando os principais tópicos baseados, sei lá, na Academia Americana de Oftalmologia. O negócio faz ali em Transforma 5 isso numa conversa. Até isso... Tum, né? 5 minutos. A educação vai mudar muito, né? Com certeza. Aí é a parte boa, né? Porque tem um certo receio que eu percebo também dos estudantes com relação que a IA vai substituir a rádio, vai ser Não. substituída pela... Eu acho que a rádio vai aumentar muito. Cara. Mas Exato. houve um tempo em que havia que pessoas eram pagas para serem despertadores. Elas passavam uma vareta batendo nas janelas para acordar as pessoas em horários determinados. Essa profissão não existe mais hoje. A IA, ela vai vir para otimizar processos e naturalmente vão se criar outras profissões em detrimento delas, assim, para contemporizar a sua utilização. O que eu acredito que vai diferenciar vai ser o cara que consegue estudar a moda antiga e vai utilizar a IA para potencializar a sua capacidade de produção. O cara que usa a IA só para essa via de consumo, tirar dúvida, pergunta aqui um negócio rapidinho, isso não vai sedimentar. Se você não tem o lastro de ler e não tem como fugir. Então, quando eu vejo na caixinha de perguntas de vocês, qual é a melhor forma de estudar? A melhor forma de estudar é sentar a bunda na cadeira todos os dias e ler todos os dias. E, naturalmente, com essa atividade, você vai melhorando o rendimento, velocidade de leitura, velocidade de fixação. Tem alguém que pode eventualmente render fazendo resumo, que seja. Mas, de maneira geral, a atividade básica é ler sentado na cadeira em regime de concentração, sem distração. É isso. Perfeito, concordo. Como você vai fazer isso? Técnica Pomodoro, técnica não sei o quê, isso é besteira. Se você não faz a parte inicial, que é sentar, livro aberto e ler... Celular com longe. calma. Exato. Sem distração. Exato. E se o cara consegue esse desenvolvimento do bom hábito, né, de ler nessas situações, aí a IA entra como a cereja do bolo, que é uma via de otimização. Por exemplo, eu hoje uso a IA como forma de complemento de dúvida. Por exemplo, eu não lembro a fórmula do Propofol. Só 2 de isopropilfenol, mas eu não lembro a estrutura física, química da molécula. Aí, ao invés de eu ir no livro e folhear onde é que está, me relembra aqui, para eu ver qual o ponto específico que eu estava querendo fechar na minha cabeça daquela molécula. Então, hoje é uma faca de 2 gumes. Ao mesmo tempo que vocês estão muito mais municiados com conhecimento,
Se vocês fecharem os olhos para o fato imutável de que a forma de fixar e sedimentar conceitos requer necessariamente Continua a mesma. tempo sentado, lendo, relendo, não é ler uma vez só. Não. Às vezes o pessoal fala, pô, eu li o capítulo de fisiologia respiratória, mas não faz sentido na minha cabeça. Aí eu sempre vou no direct e faço, leu quantas vezes? Ah, não, li uma vez. Lê mais 3. O pessoal, é que o pessoal, às vezes, eles acham que existe uma fórmula mágica onde você vai ler um negócio uma vez, um negócio super complexo, e você vai entender. Exato. E a questão é não. Quantas vezes a gente não teve que revisar nossos resumos, reler, reestudar, para eu lembrar o mecanismo de um hiperpara secundário? Você acha que a primeira vez que a gente leu, você entendeu? Mas, cara, sabe uma parada que eu penso muito? Isso eu até mandei pra você um dia. Existe um pensamento que quanto mais livre, quanto mais coisa você tem acesso, parece que você fica mais paralisado. Então, às vezes, por exemplo, o cara de 1990, ele tem 3 livros para estudar. Concordo. Ele vai escolher um na segunda, um na quarta, outro na sexta. Perfeito. A gente tem o ChatGPT, você tem mais de 700 livros, você tem a Academia Americana, você tem o Congresso Brasileiro, você tem o que o cursinho. Seu professor, você tem o cursinho. Então, cara, às vezes você para e você olha, você vê tanta coisa e você fica, cara, o que eu vou fazer? Só que aí, no final das contas, é você ter a cabeça de falar o que o Bruno falou. Cara, senta na cadeira e vê qualquer coisa. Exato. Vou ver o cursinho, vê o cursinho. Vou ver o livro, vou ver a Academia Americana, vê a Academia Americana. Uma aluna você dar o primeiro passo, cara. Me mandou exatamente isso. Não, surgiu isso aqui novo nesse cursinho, faço ou não faço? Ela falou assim, eu tô perdida com o tanto de coisa que tá surgindo. Eu falo, cara, é simples. Segue o nosso método que a gente já estipulou. Por isso que, cara... Segue o que a gente tá falando. Essa parada de intensivo... Obviamente que são intensivos e intensivos, né? E existem modalidades e modalidades. Mas eu acho que, cara, intensivo é literalmente o cara pegar o extensivo, ele vai dar uma amassada, ele vai tirar um pouquinho de conteúdo, e vai jogar em você e vai falar, tá aí, ó, intensivo, tudo que você precisa passar. Aí você vai ver as aulas, em vez de ser uma aula de 2 horas, é uma aula de 1h45. Pô, e aí? O cara tá te dando a mesma coisa. Você gasta 3, 4 mil a mais. Então, cara... Às vezes, vale muito mais a pena você sempre seguir estruturado, como o Bruno falou. Então, cara, eu estudo todo dia 45 minutos por dia. Quando você para olhar, individualmente, só 45 minutos, mas pega por semana quanto é 45 minutos. Pega por mês quanto é 45. Pega por 18 anos quanto que é 45 minutos. E a gente entra naquele negócio, quanto mais tempo você tem, menos você estuda. Exato. O cara que tem mais tempo, ele tem a chance maior de sentar a bunda na cadeira e estudar. Sim. Exato. E essa dinâmica, eu acho que bate bem com até o que vocês exemplificaram do caminho que vocês seguiram, né? Do tempo de estudo dedicado. E no meu caso específico, foi a forma que me deu liberdade real. Então, assim, hoje eu não tenho preocupação, faz anos e anos e anos que eu não tenho essa preocupação de, vou ter que dar o gás agora para tal prova, vou fazer o título superior de anestésio. Tá acabando a nossa fase disso. Não, a gente recebeu uma mensagem agora, vamos ter prova semana que vem. Então, assim, você não tem... Por quê? Porque você está fazendo o seu todos os dias um pouquinho, cara. Um pouquinho todo dia. Então, eu fiz a prova do TSA. Fez cursinho, fez não sei o quê? Não fiz cursinho, cara. Porque eu já venho fazendo isso desde o dia 0 da residência. Eu estudo um pouquinho. Quando eu fui a parte da escrita do doutorado, um pouquinho, mesma coisa, é sempre a mesma coisa. Os concursos outros, de polícia ou de prova de residência, é sempre a mesma dinâmica. É um hábito, você construir um bom hábito e sustentá-lo indefinidamente, sem prazo de validade. Tanto que a caixinha de pergunta do Instagram, eu criei por conta disso. Foi uma forma que eu fiz, isso aqui vai ser uma maneira que eu vou conseguir mostrar para os seguidores, que é um negócio que me dá trabalho. Eu abro essa caixinha de pergunta diariamente há mais de 4 anos. Eu nunca parei e nunca falhei. Um dia, doente, quando nós perdemos nossos filhos, João, Pedro, eu abri todos os dias, triste, feliz, todo dia eu abro essa bendita caixinha de pergunta. A mesma lógica é o estudo. É só isso. Não, mas hoje eu só consegui ler 2 parágrafos. Você fez, meu amigo. Amanhã você melhora isso. O que não pode é falhar. Principalmente quando você tem tempo para. O plantão de 24 horas foi impossível. Eu sei que não é impossível. Dá. No plantão também dá. Todos os dias dá. Nem que seja 30 minutos. Né? Exato. 15. Eu falo isso com quem eventualmente vem no direct. Bicho, eu não ligo. Se for um parágrafo. Mas você leu. Mas você sentou e fez o hábito, que é sentar num ambiente minimamente aceitável e abrir o livro. Eu li um parágrafo aqui. Eu tenho que fazer... Pois não. Cumprir a missão do dia. Vamos embora. Amanhã eu faço melhor.
E assim vai. Só não pode parar e não pode errar. Todos os dias. Todos os dias. Teve uma situação minha de vida. Na pandemia eu comecei a meditar. Foi algo que comecei a meditar. E eu sou muito igual a você. Quando eu pego um negócio, cara, você tem que fazer sem falhar. Então, por exemplo, desde o meu primeiro dia até hoje na residência, óbvio que é de março até agora, eu sempre passei meu jaleco de manhã. Nunca vou pra residência sem com o meu jaleco amassado. É um negócio meu. Aí eu tinha meditado, eu tinha prometido que eu ia meditar o ano inteiro. Chegou no dia 27 de dezembro, eu tive uma viagem pro Peru com os meus amigos. Cara, eu esqueci de meditar. Na hora que eu me toquei, comecei a chorar, velho. Eu falei, puta, falhei e perdi o hábito. É muito difícil você construir. Pra você perder É muito fácil. Exato. Mas aí é essa parte de você não estipular metas mirabolantes. Eu não acho que tenha sido uma meta mirabolante essa que você fez. Mas como eu vejo alguns candidatos aí de estudantes que ficam falando assim, não, eu estudo 6 horas por dia, não sei o que, filho amigo. Para você estudar 6 horas por dia de forma regular, você tem que ter começado lá atrás a estudar 10 minutos todos os dias, 20 minutos todos os dias, 30 minutos todos os dias. Mas é isso mesmo. Bons hábitos não são... E é por isso que eles são valiosos, porque eles não conseguem ser construídos de um dia para o outro. Não dá. São anos dedicados e, no final das contas, né, a gente, óbvio que no meu perfil, eu fui falando também, tal qual vocês, voltado mais para a parte de estudo, mas esses bons hábitos, eles são fundamentais também para a vida pessoal. A dedicação à sua esposa, ao seu marido, a dedicação aos filhos, tudo isso exige bom hábito. Ou vocês acham que eu vou querer ficar trocando fralda cagada todos os dias assim? Que delícia! Não, porra, a gente vai, mas com um compromisso e um zelo que o ponto, a pedra angular é a mesma. São bons hábitos de fazer o que precisa ser feito, idealmente sem reclamar e sem aquela perspectiva necessária de que quando é que isso vai acabar? Não, pô, eu estudo todo dia. É um pouquinho todos os dias. Sem o receio. Até quando? Mas é o hábito, né? Até enquanto eu estiver aqui. Depois relaxa. Mas, cara, eu sou muito isso de hábitos, né? Então, assim, como eu tava comentando com você aqui no negócio do esporte, cara, a dedicação que você ganha do esporte e você traz pra sua vida é um negócio muito bizarro. Porque, tipo assim, o esporte ele não vai envolver só você ir lá, treinar 1 hora e voltar pra casa. Não. Quando você se envolve com o esporte, você começa a comer bem, você começa às vezes a acordar mais cedo pra conseguir encaixar na sua rotina. Pô, você fica naquela, acho que eu não vou sair hoje, porque senão eu vou acordar ruim no outro dia, e aí no outro dia eu já tenho que treinar cedo, você valoriza uma boa noite de sono. E, cara, quando você começa a valorizar esses aspectos e você traz pra sua vida agora que a gente fala muito de estudos, cara, o estudo fica uma coisa até mais pragmática, assim, pra você. Certeza. Então, você começa a levar o estudo como se fosse uma rotina de treino. Sim. Tanto que é algo muito observável. Você pega pessoas muito bem-sucedidas, geralmente são pessoas associadas ao esporte. Então tá uma onda hoje, né, de triatlon, querendo ou não, entre a grande parte das pessoas que tem muito dinheiro, porque é algo que você precisa ter uma dedicação muito grande. Mas não é que essas pessoas tenham facilidade para o esporte, mas é que elas têm características que no esporte vão dar certo. Então é a dedicação, é a abdicação, é às vezes você dormir mais cedo, é você comer mais saudável, é ao invés de, sei lá, você sair para uma festinha e falar, não, cara, amanhã eu tenho que treinar, tem um objetivo aí. É você ficar focado no seu objetivo. Você aprende a abdicar de muita coisa. Exatamente. E quando você olha para o estudo, faz muito mais sentido. Às vezes você fica, cara, vou perder uma festa, tô na minha juventude, mas, cara, o que é um dia? É a questão do ônus e bônus, né? Para você ter uma ideia, o pessoal já deve saber, quem acompanha, tentei ser tenista profissional. Eu saí de casa com 15 anos e nunca estudei. E no terceiro ano, eu treinava, no terceiro colegial, eu treinava de 6 a 8 horas por dia. E faltei quase 6 meses na escola, quase reprovei o terceiro ano. E no fim, acabei largando e quis ir para medicina e nunca tinha estudado. Mas eu tinha treinado 6 a 8 horas por dia. No meu primeiro dia de cursinho, eu estudei 6 horas com a maior tranquilidade do mundo. Assim, cara, só vou pegar a dedicação que eu fazia antes e vou aplicar aqui. Eu já estou acostumado a abdicar. Então, tipo assim, o esporte ele te dá isso, né? O poder de falar, velho, eu tenho um objetivo, eu vou lutar pelo objetivo. Então você fala assim, cara, eu vou ter que, sei lá, velho, vou ter que cozinhar por 6 horas. Velho, eu cozinho. Por quê? Porque você está acostumado. Então hoje eu sentar para estudar, eu vim sentar para estudar 6, 8 horas, não dói. Justo. Não dói. Obviamente você não vai estudar 6 horas consecutivas. Você estuda 1h30, pausa meia hora, estuda mais 1h30. Não dói. Então é isso que você falou. Às vezes a pessoa nunca estudou,
ela vem com a gente para mentoria e ela tem um dia livre. E ela não consegue estudar 4 horas. Por quê? Porque nunca estudou nenhuma hora. Imagina 4. O quão não dói. O quão é difícil para a pessoa. E assim, cara, como qualquer coisa na vida, comparativamente ao esporte, é muito frustrante você ser iniciante em algo. Isso é verdade. E a forma que você estuda para a prova de residência é uma forma totalmente diferente que você estuda para a faculdade. Faculdade, beleza, você pega ali o livro, você lê, você faz resumo, você grifa, você pega um caso específico, você abre um artigo, você estuda ali a base. Cara, o estudo para residência ele é totalmente diferente. Então, você começar ali em janeiro a estudar, revisão programada, ver aula, copiar aula, e você corrigir questão e você corrigir prova, você se depara com um cenário totalmente diferente e você se vê iniciante naquilo. Sim. Então, sua primeira semana de janeiro é horrível. Você vai mal nas questões, você não sabe fazer prova, você faz prova em 6 horas. Você tira 35% na prova. Você lê a prova inteira, você... Cara, o que eu tô marcando? Eu nunca vi isso aqui na minha vida. Sim, isso é E verdade. aí você começa a bater aquele desespero de iniciante. Fala, cara, não vou conseguir. Mas como qualquer outra coisa na vida. Você vai passando. Cara, teve um aluno que eu fiz uma reunião, não sei se foi ontem ou anteontem, eu acho que foi ontem, na verdade. Que eu fiz uma reunião ontem com ele, que ele começou a mentoria tem mais ou menos 14 semanas. Uhum. Então ele começou um pouquinho mais tarde, né? E na primeira semana dele, cara, ele teve um rendimento muito mais baixo. Tirou ali, se eu não me engano, na grande maioria das matérias 35, 40, 45, fez uma prova de 50%. E ele ficou, cara, não vai dar certo, pô, você acha que esse método vai dar e não sei o quê. O que você tá achando que a gente precisa fazer mais alguma coisa? Aí eu falei pra ele, cara, a gente tá na sua primeira semana. Exato. Tá na primeira semana. Você tá há 6 anos estudando de uma forma errada para residência. Você tá comigo há 1 semana. Eu estruturei o seu cronograma há 1 semana. Você tá fazendo tudo por 1 semana. Então, cara, como você esperava que você ia chegar aqui e tirar 80% em tudo? Exato. Aí eu falei, não, é verdade, tudo mais. Cara, ontem eu fiz uma reunião com ele, conseguiu fazer 80% na prova da RICS, conseguiu tirar mais de praticamente 80% em todas as matérias que ele fez. Então, e assim, a gente tá na 14ª semana. Então, Nada obviamente, pessoa é por pessoa, mas, cara, o sentimento de ser iniciante sempre é muito ruim. É difícil mesmo. Sempre vai ser muito ruim você ser iniciante em algo. Tanto É que igual eu ir pra academia agora. Se eu for pra academia do lado desse cara, eu tô lascado. Vou desistir na primeira dia, entendeu? Eu fazendo ombro com 1 quilinho aqui, o cara com 30, né? É um grande objetivo. Chegarei lá. Aí, elevação lateral não dá, não. Só faz o... Mas é isso aí, Bruno. A gente sempre, no fim do podcast, a gente gosta que o convidado olhe pra câmera e fale alguma coisa pra pessoa que tá assistindo a gente, que tá caminhando numa direção semelhante à sua, semelhante à nossa, que tá querendo trilhar um caminho de se tornar um bom médico, de fazer uma boa residência, se tornar um bom especialista. Então, qualquer conselho que você acha útil, a gente gostaria que você pronunciasse para o pessoal. Até pensando, principalmente, por exemplo, em quem está naquela dúvida, pô, faço anestésio, não faço anestésio. Bom, então, antes, só agradecer vocês pelo que isso, convite. agradecimento é nosso. Prazer, um dia realmente maravilhoso. Eu acredito que, em anestésio especificamente, vocês vão ouvir de muitos anestesistas que é uma especialidade em extinção, que o mercado já está saturado. Não ouçam, eles estão errados, o mercado não está saturado. As condições de trabalho realmente são muito insalubres em muitos locais do país, mas é uma especialidade que tem ampla margem de atuação e por uma questão matemática. Na medida em que oftalmologistas, cirurgiões gerais do aparelho digestivo, vasculares, neurocirurgiões e tantas outras neuroscopistas e tantas outras especialidades se formam, cada novo cirurgião desse precisa de um anestesista para trabalhar. Não tem como esses cirurgiões operarem sem a existência de um anestesista. Então, há uma demanda crescente na medida em que temos mais cirurgiões sendo formados. Então, essa questão do mercado que implodiu não é uma verdade, são os profetas do apocalipse, porque isso vende, o medo vende. E o intuito que eu queria nessa mensagem era que vocês não tivessem medo, vocês realmente fossem destemidos o suficiente para bancar a vontade e o sonho, o objetivo de vocês. Quero fazer anestésio? Venham, vocês todos serão muito bem-vindos. É uma especialidade maravilhosa, desafiadora em muitos cenários. Dependendo do local do país, a inserção pode ser um pouco mais difícil, mas não é uma realidade global, né, no cenário do Brasil. E vale muito a pena, porque retirar a dor de um paciente como se é a mágica da alquimia. Você pegar uma pessoa com dor,
e conseguir transformar aquele sofrimento em algo controlado e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Então, indico fortemente a realização, que vocês não tenham como norte único da vida de vocês o dinheiro e consigam ver algo muito maior que a gente tem todos os dias diante dos nossos olhos e que deixa o dinheiro como se fosse realmente o que ele é. Só um meio, nunca um fim. E complementando também, o Bruno falou tanto das caixinhas, deixe seu Instagram para o pessoal seguir. Meu Instagram é Bruno Cinedino, serão todos muito bem-vindos. Tenho outros seguidores do 7º ano por indicação, muito gentil como sempre do pessoal, e vai ser sempre um prazer as caixinhas de perguntas diárias que temos lá há mais de 4 anos. Eu comecei a seguir você por conta disso. Eu lembro alguma caixinha do 7º ano, quando eu não trabalhava com o 7º ano, falando assim, recomenda anestesiologistas padrão total. Aí o Danilão o Lucas botou o seu. Cliquei lá, Bruno Cinedino, segui. Esse é o poder da influência, pra você ter uma noção, né? Mas, Brunão, cara, bate-papo assim, sensacional. A gente agradece muito a sua disponibilidade de vir aqui, poder conversar com a gente, poder conhecer a gente. Pra gente é uma honra trazer pessoas assim que, eu sempre falo, os maiores beneficiadores somos nós 3. Olha, você aprende muito aqui também. E passa para essa garotada aí essa visão, com certeza é algo muito valioso. Lembrando sempre que a gente falou muito da questão da dor, né? Sim. E acho que muita gente se interessa nesse caminho. A gente sabe da dificuldade, às vezes, de no começo captar os pacientes, de criar uma landing page, ou então de iniciar o marketing, um tráfego pago. Por isso que a gente tem como nosso patrocinador a MedMasters, que é uma empresa 100% confiável, que nós somos agenciados pela MedMasters, o 7º ano, é consumidor da MedMasters, são eles que atuam junto com a gente. Então, se vocês estão pensando em um trabalho super complexo, didático, direcionado, a fim de crescer o seu consultório ou a sua imagem pessoal, vai ter um QR Code em algum lugar dessa nova tela, desse novo cenário, não sabemos aonde. A gente disponibiliza para vocês uma sessão gratuita com eles, com os caras, para eles entenderem o seu perfil, entenderem os seus objetivos e aí sim formarem um plano ideal, conjunto, com seus objetivos. Então, escaneie o QR Code, vai aparecer na tela. Vini, um grande prazer também ter aqui você junto comigo todo sabadão. A gente está formando uma dupla aí que vai dar muito certo, graças a Deus. Graças a Deus. E é isso aí, meus amigos, mais um 7º Toque. Aquele grande abraço, nos vemos na próxima. Tchau, tchau.